Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Marcos Ferreira de Souza, sou professor da disciplina, tá? Sou formado em Ciências Contábeis pela Unemat, tá? A turma aí de 2004. Então, a gente já está uma temporada aí trabalhando com Ciências Contábeis e também sou graduado em Engenharia Civil também pela Unemat, tá? Turma aí de 2012, tá? Então, a gente trabalha nessas duas profissões, tá? Eu exerço aí a minha profissão como contador e também engenheiro civil, tá? Então, a gente já tem aí vamos dizer assim, um pouco de bagagem, né, falando sobre a questão de custo. Então, se a gente for ver, engenharia civil, contabilidade, elas se interligam, né? Por quê? Porque a gente trabalha muito com custo de obra e tal, desde fazer o projeto em si. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, união de disciplina, de cursos, tá? Então, pessoal, fico muito feliz de ter vocês. Se não me engano, são 20 alunos, né? 20 e poucos alunos aí matriculados. Eu acredito que alguns vão entrar posteriormente, outros vão assistir a aula gravada. E, como eu falei para vocês, muito bom estar de volta, né? Trabalhando com vocês este semestre. Vocês sabem que é um semestre um pouco diferente, né? Do usual aí que a gente viu no PLSE. E vai ser um semestre que vai ser cobrado presença, tá, pessoal? Nas nossas aulas síncronas. E é claro que a gente também vai levar em consideração aí alguns, vamos dizer assim, meios, né, para a gente estar interagindo com o aluno, tá ok? Deixa eu só subir aqui um pouquinho essa imagem aqui para ficar melhor. Então, assim, vai ser cobrado, vai ser como um semestre presencial, mais online, né? Nessa questão do quesito de cobrar presença do aluno, tá? Como que vai funcionar? Tá? Primeiramente, pessoal, vocês que acompanharem a aula síncrona, tá? Vocês terão aí um ponto já extra comigo na primeira média, tá? Então, se vocês forem ver aí, vocês já estão tendo essa vantagem, é um ponto extra. Você sabe que o somatório de todas as notas dá 30, dividido por 3, e automaticamente vocês têm aí a nota 10, tá? Por incrível que pareça, tá, pessoal? Por isso que eu falo, sistema de informação é uma turma muito dedicada, tá? Eu já dei aula para ciências contábeis, economia, e eu vejo que o pessoal que se destacou foi de SI, tá? Teve gente que ficou com média 10 comigo, tá? No último semestre, mais presencial, tá? No PLSE, quase 10, mas foi aí uma nota bem bacana, tá? Então, assim, vocês que acompanham já, é claro que a gente vai ter aqui vocês, eu até faço questão de printar a tela e depois fazer a chamada, né? Então, eu faço a chamada através do print e, basicamente, vocês já têm esse ponto extra. Lembrando que não pode faltar nenhuma aula síncrona, tá? Então, primeira média, um ponto extra, segunda média, mais um ponto extra, se acompanhar, e mais um ponto extra na terceira nota, tá ok? Ah, falhei um dia, já perdeu, tá ok? Não é justo a gente levar em consideração quem está na aula e quem não está. Então, Professor, fique ligado nessa questão. a Só um chamada vai minutinho, ser, Maria. Oi. a chamada vai ser feita todos os dias no final da aula? Vai ser no início da aula? Vai ser no meio da aula? Não entendi agora. Assim, a presença de vocês, né? Quem ficar até o final vai ter a presença. Basicamente, eu não vou chamar nome por nome, porque eu vou ter vocês na tela. Então, sempre eu printo no início e printo a tela no final, para ver quem ficou, E a tá? pessoa que entrar atrasada? Então, a gente vai dar um prazo aí de meia hora, tá? Então, até 7h30, quem entrar, para ser justo, porque tem gente que trabalha, a gente entende. Então, até 7h30. Mas é aquela questão, né? Já vai perder conteúdo, já vai perder as dicas que a gente vai passando. Então, assim, eu peço que vocês, basicamente, entrem no horário correto. Ah, vai atrasar um pouquinho? Tranquilo, não tem problema, tá? Mas a gente vai seguir essa metodologia, tá? Até 30 minutos, como eu fazia aí, basicamente, do pessoal que eu estava presencial. Então, até 7h30, eu via que tinha gente que já vinha direto do serviço. Então, isso aí não é, né, não é desconsiderar o aluno, tá? Ah, faltei, precisei, basicamente, estou de atestado. Tranquilo, pessoal, só mandar para mim, manda lá no particular, no WhatsApp, que faltou, justamente porque não estava bem, foi no médico, e a gente considera isso também, tá? Que não está bem de saúde, não vai assistir a aula, e isso é de menos, tá? Então, como que vai ocorrer as nossas aulas? Se vocês já pararam para pensar, nossas aulas começam às 19h, acabam às 23h.
Vão ficar até as 23 horas? Claro que não, né, pessoal? Jamais a gente vai ficar até as 23 horas aqui falando, tá? E isso eu aprendi muito no meu mestrado, estou aprendendo muito no meu mestrado, a questão dos professores. Eu particularmente, o que eu determinei nas nossas aulas? Vai ser das 19 às 21 horas. A gente vai ter aula, vou estar explicando o conteúdo para vocês, e das 9 até as 11, pessoal, vocês vão ter atividade. Na turma de manhã, tem que entregar até o mesmo dia, até as 23h59, tá? Eles têm aula das 7 às 11 da manhã, é claro que é das 7 às 9 só, ou das 9 às 11, e às 23 horas eles têm que entregar uma atividade, basicamente, contando, né, a presença, tá? Por quê? Porque lá não são igual vocês, no caso, vocês têm 4 aulas seguidas, lá não, tem 2 aulas num dia e 2 aulas no outro dia. Então, no outro dia, eu não dou aula síncrona, eu dou uma atividade para fazer, contando como presença e pontuação, tá? Então, como vai ocorrer com vocês? Como que vai funcionar? Hoje nós vamos ter aula até as 9, tá? Pode acabar um pouquinho menos? Pode, tá? Vocês vão estar liberados para fazer uma atividade. Se vocês repararam, lá das 9 às 11, hoje já tem uma atividade que vai ser liberada lá no portal. Então, já é programada, vai liberar 9 horas, basicamente para vocês fazerem, né? Às 21 horas, vou dizer 9 horas da noite, fica mais fácil, mas às 21 horas. Vai liberar para vocês fazerem uma atividade. São algumas questões. Vocês não vão me entregar hoje. Vocês vão entregar até amanhã às 23h59, tá? Então, assim, a gente vai levar em consideração isso. Faça atividade, por quê? Porque essa atividade de entrega, né, amanhã ela vai ser contada a presença, como se fosse das 9 às 11 da noite, tá ok? Então, quem não entregar, automaticamente vai ficar com falta. Então, sempre num dia vai ser liberado 9 horas, no outro dia até às 23h59, vocês vão me entregar essa atividade. Posso fazer das 9 às 11? É melhor, né? Porque basicamente vocês não vão acumular, que eu sei que vocês têm outros horários de aula. Então, tenta fazer durante esse horário. A gente vai sair das aulas ao vivo, às 9 horas. Das 9 em diante, vocês fazem atividade, pode entregar no mesmo dia. Quem quiser, vai ter aí essa opção de entregar até no outro dia, às 23h59. Não entregando, vai estar com falta e automaticamente vai perder o ponto dessa atividade, tá ok? Essa primeira atividade vale 1 ponto já de hoje. Então, vocês fizeram, né? Se vocês, eu vou mostrar agora o plano de curso já, vou compartilhar, e a gente vai demonstrar como que vai funcionar as nossas aulas. Então, nossas aulas é das 7 às 9, vou explicar conteúdo, tirar dúvidas, das 9 e até as 11, vocês vão ter atividade para fazer, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta até agora? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Então, para não ficar muito puxado hoje, se eu não fizer atividade, tá de boa? Isso eu vou deixar com vocês. Por quê? Eu não vou fazer hoje, professor. Vou assistir novela, vou pro boteco, vou dormir. Beleza, vocês vão ter que me entregar para contar presença até amanhã às 23h59, tá? Eu sei que amanhã vocês vão ter outra disciplina e vocês vão trabalhar, quem trabalha. Então, não deixe para a última hora, tá? Por isso que eu vou fazer essa questão para não apertar muito, porque eu sei que a maioria do pessoal de SI trabalha, e a gente não é o intuito de reprovar o aluno. Então, vocês vão ver que as nossas aulas são bem tranquilas. O propósito é esse, né? Igual hoje eu tive uma aula do mestrado e o professor começou às 2 horas, parou 10 minutos e finalizou 5h30 da tarde, né? Eu já estava quase dormindo. Então, assim, é cansativo, né? Mas é o conteúdo, são aulas condensadas. Nesse caso, a gente tem como se fosse aula condensada também, né? 4 seguidas aí a gente pode considerar que é condensada. Mas através do plano de aula aí vocês vão compreender a questão aí da nossa aula, tá? Bom, deixa eu... quem levantou a mão? Cassie, quer falar alguma coisa? Dúvidas? Cassie Jones? Tá sem som? Não tô ouvindo. Tem clicado sem querer. Tranquilo então. Beleza, então vamos lá. Deixa eu apresentar o plano de ensino, e aí a gente vai conversando, e aí a gente vai detalhando aí mais para vocês essa questão aí do nosso método, tá? Deixa eu compartilhar aqui o plano de curso, vocês podem ter acesso também, quem quiser acessar, baixar, tá? Acredito que vocês estão vendo aí, né? Nosso plano de curso na tela. Beleza? Sim. Pessoal, lembrando que o Meet, ele não deixa a gente ver que vocês estão aí online. Então, se eu perguntar, um ou outro, abre o microfone e responda, tá? Professor, tá me ouvindo agora? Agora sim.
Era um detalhe aqui no microfone. Seguinte, essas aulas, no caso, igual essa aula de hoje, ela vai subir depois lá pro Cigarra? Isso, vou postar, tá? Ok, beleza, vou postar lá vou postar lá. Mas lembrando, depois eu vou repetir eu vou falar mais para frente o que vai ocorrer nessas aulas síncronas, quem assistir, tá? Quem chegou atrasado aí vai saber, quem estava desde o início ficou sabendo aí o que nós vamos fazer em relação aí das aulas, né? Pontuar esses alunos que acompanham a aula síncrona, tá ok? Então, é um detalhe bem bacana, porque incentiva também o aluno a acompanhar, tá? Bom, então tá aí o plano de curso na tela de vocês, tá? Turma Contabilidade de Custo, 60 horas. Então, como eu falei para vocês, já é a terceira vez que eu ministro essa disciplina, tá? E, basicamente, eu sempre falo para os coordenadores de SIs que vocês são destaques, são as melhores turmas que eu já tive. Não que as outras não fossem, tá, pessoal? Mas vocês têm aí vamos dizer assim, uma vantagem a mais, porque se dedicam, tá? Pelo menos as últimas que eu tive. Já estamos acostumados a pisar nas outras turmas. Oi? Já estamos acostumados a pisar nas outras turmas, não precisa se desculpar. Mas isso são uma coisa do aluno se dedicar, né? Porque a área de vocês é muito importante. Eu acho muito importante a área da tecnologia, né? Da informática, da informação em geral. Então, assim, eu vejo que vocês se dedicam mesmo, tá, pessoal? Então, as outras turmas, elas não levam muito a sério. Não sei se é porque o curso é de manhã, o aluno já vem com sono para a aula, né? E vocês não, trabalham o dia todo e vêm para a aula. Isso é magnífico para a gente, tá? Então, não por que presentear vocês. Apesar que eles também, quem acompanha a aula síncrona, em cada nota, cada média, eles têm um ponto extra também, tá? Então, tem aluno que realmente se dedica. Então, vamos lá, voltando ao plano de curso, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios, terminologia e fundamentos de contabilidade, conceito e objetivos da contabilidade gerencial, tá? Vamos falar um pouquinho do inventário, as demonstrações contábeis, o que é isso, análise econômica financeira, o parecer da análise geral aí, que a gente fala sobre o diagnóstico da empresa, conceito e terminologia, o que isso influencia no dia a dia, filosofias de custeio, setorização, né, nas empresas para avaliação de custos, etapas e sistema de custos por ordem específica e custo por processo, tá ok? Alguém na turma já tem aí mais ou menos uma noção de contabilidade? Já estudou, já viu, fez algum cursinho ou não? Eu, particularmente, não. Nunca viu? Não sabe para onde vai, contabilidade, para que serve para as empresas, né? Mas eu trabalho não diretamente, mas muito com contabilidade também. Bacana. A gente sabe da importância, né? Mas assim, toda a parte do conceito, né? A gente não, pelo menos eu particularmente não conheço ainda. Exato, exatamente. Mas vamos lá, a gente vai passando os detalhes para vocês. Então, como eu falei para vocês, sou professor da disciplina, Marcos Ferreira de Souza, tá? Graduado em Ciências Contábeis, e já é a terceira vez, né? Qual que é a metodologia que a gente vai utilizar aí, tá? Vamos ter as aulas síncronas, tá? Pelo Google Meet, a gente teria aí pela plataforma o SIGA, mas deu um pequeno probleminha aí que não está rodando, né, ainda, não sei qual problema que deu, mas a gente sempre utilizava anteriormente lá pela plataforma web conferência, então não estava dando certo, então a gente teve que criar um link, né? Então a gente vai utilizar aí a biblioteca virtual da Unemate, capítulo de livros. Vocês podem, para quem já acessou o portal SIGA na nossa disciplina, eu já coloquei 2 livros lá, tá? Em PDF, vocês podem baixar, é o que nós vamos utilizar, é uma coisa mais simples, né? Até porque vocês são da área de informática, então vocês são da área de sistema, né? De informação. Então a gente vai passar aí um conteúdo assim mais basicão para vocês entenderem o que é, porque futuramente vocês podem criar um sistema, um programa relacionado à contabilidade, tá? E isso é muito importante, é o que eu falo para os alunos, não precisa vocês serem expert na disciplina, mas terem noções, isso que a gente quer, tá bom? Até porque a disciplina de vocês, o curso de vocês não é voltado só à contabilidade, então a gente passa o que refere-se a essa contabilidade de custos, tá? Então, como eu falei, vai ser aí questão de temas abordados na parte aí dos livros, capítulos, não vai ser geral, não dá tempo, tá? A gente vai mostrar aqui o cronograma das aulas, é bem curto, tá? Na questão da avaliação, pessoal, primeira nota aqui vai ser sobre as atividades que vocês vão fazer das 9 às 11.
Então, basicamente, cada quinta-feira, das 9 às 11, vocês têm atividade para entregar, tá? Quem chegou atrasado, lá no portal já está, às 21 horas vai ser liberado a atividade de vocês. São algumas questões, posteriormente vocês vão fazer lançamentos contábeis básicos, mas vão fazer, tá? E vão me entregar no outro dia até às 23 horas e 59 minutos. Então, vocês vão ter das 21 às 11 de hoje para fazer. Ah, não vou fazer hoje não, vou fazer amanhã. Tranquilo, mas que me entregue. Por quê? Porque essas outras 2 aulas vai ser computada através dessa atividade. Não entregou, ficou com 2 faltas, das 9 às 11 e ficou sem o ponto, tá? Essa primeira atividade é 1 ponto. Então, será em cima de todos esses trabalhos chamados trabalhos de tarefas, tá, pessoal? Então, a primeira nota a gente vai juntar lá, depois a gente vai contar, quer ver, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai ser 9 atividades, tá? Então, vai ser 9 quintas-feiras, das 9 às 11, para vocês fazerem e entregar no outro dia até as 23h59. A segunda nota, pessoal, vai estar relacionada a 2 avaliações virtuais objetivas, tá? Vocês vão escolher uma alternativa e cada uma vai pesar 5, né, pontos. Então, vai ter o peso de 5 pontos, ou seja, vai ser a junção. 5 mais 5, 10, é a nota que você tirou lá na primeira mais a segunda, somou, é a sua segunda média, tá? E a terceira nota, pessoal, é uma avaliação virtual com 40 questões. Essa aqui, ó, é 20 questões cada uma, tá? Tem 2, né? Então, a primeira com 20 questões e a segunda com 20 questões. A terceira, ela já é o conteúdo todo do semestre. Então, vai ser uma prova contando aí todo o conteúdo, né? Com todo o conteúdo, 40 questões, vocês conseguem fazer, fica tranquilo, tá? E tem aluno que faz em meia hora, tá? Mas vocês vão ter uma hora para fazer e vão ter 2 tentativas que a gente vai liberar no sistema para vocês fazerem, tá? Lembrando que as questões não se repetem, tá? Raramente, pode acontecer do sistema repetir. Então, a última prova aqui seria a última média, não tem... a nota que você tirou é o que você vai ficar de média. Mais um ponto extra se você acompanhar todas as quintas-feiras nossas aulas síncronas, tá ok? E o exame final vai ser no último dia do semestre. Então, nós temos aqui hoje, né, dia 6/5, introdução da disciplina, vamos falar um pouquinho mais aí sobre a contextualização da contabilidade. No caso aqui, a gente tem, né, a parte em si da terminologia, vamos falar um pouquinho dos fundamentos, estrutura organizacional, tipo de situações patrimoniais, vamos falar aí sobre os elementos das ferramentas da contabilidade, desembolso, perdas, gastos dos produtos, né, e gastos do período. Lembrando que lá no dia 27, agora nós temos a primeira avaliação, tá, pessoal? Então, nós vamos ter aí 3 quinta-feiras de aula, tá? E no quarta quinta-feira já é a primeira avaliação, tá? Essa primeira avaliação são 20 questões objetivas, apenas uma alternativa correta. Depois nós vamos ter mais 3 quinta-feiras, mais uma avaliação. Essa avaliação 2 também vai ser 20 questões objetivas, tá? Em média, 15 minutos, 20 minutos você faz ela, tá? E depois nós vamos ter mais 3 quintas-feiras, e aí a última avaliação, e na última quinta-feira é o exame final para quem ficar, tá? Como que vai funcionar a questão do horário? Pessoal, ela vai ser liberada às 5 da manhã e vai fechar às 11 da noite, tá? Então, toda a minha avaliação, a gente libera às 5 da manhã, para o aluno fazer durante o dia, ele vai ter 2 tentativas e 1 hora para fazer a prova, tá? Então, todas as datas aqui tá às 5 horas da manhã. Então, a gente libera às 5 da manhã e fecha às 11 da noite, tá ok? Entendido, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Certo. Se alguém tiver dúvida, pode falar aí, tá? Abrir o microfone e falar, tá? Bom, as referências. Osni Moura Ribeiro, contabilidade básica. Temos aqui o Warren, tá? Charles, falando um pouquinho de contabilidade de custo. É claro que a gente não vai utilizar o livro em si, então a gente colocou aí nos slides. Osni Moura Ribeiro, nós temos aí contabilidade de custo fácil, contabilidade básica do Marion e do Batistold. Então a gente vai basicamente utilizar mais esse aqui, ó, básica, para vocês compreenderem, uma linguagem bem mais fácil, mas nos slides vai estar também conteúdo do Marion, tá? Referências complementares, a gente fala um pouquinho sobre a informática dentro aí de contabilidade, das áreas de ADM e economia. Temos contabilidade gerencial, um enfoque na tomada de decisão e gestão de viabilidade econômica e financeira dos projetos de investimentos. Beleza?
Pessoal, alguém ficou com dúvida? Lembrando, nossas aulas às quintas-feiras, das 19 às 23 horas, tá? Mas, junto comigo, das 19 até às 21 e das 21 às 23 atividades. Beleza? Dúvida, pessoal? Todos entenderam? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, se não tiver nenhuma dúvida em relação ao plano de curso, vocês podem baixar lá, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo mesmo, só para vocês terem ideia, né? Nós temos só, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quintas-feiras do semestre, acabou, tá? Então, não perca. Por quê? Porque um conteúdo, uma perda, né, de uma quinta-feira já fica para trás, tá? Que é um conteúdo bem tranquilo, mas exige aí uma dedicação do aluno, tá ok? Beleza? Então, deixa eu interromper aqui, vamos passar para a nossa primeira aula, tá? É claro que hoje a aula, pessoal, vai ser mais tranquila, pode ser que a gente termine aí antes das 9 horas, tá? A gente não vai aprofundar muito para vocês já iniciarem a atividade, tá? Todo dia vai até as 9 horas? Previsão mas se a gente terminar antes, não tiver dúvida, pergunta, né? Pode aí terminar um pouco mais cedo, né? Uns 10 para as 9, uns 15 para as 9, tá? Mas a gente vai manter nesse patamar aí, basicamente, de 21 horas. Beleza? Tranquilo? Bom, temos aqui, deixa eu ver aqui, Cláudia Franco. Ah, tá, a Cláudia Franco não foi minha aluna, né? Ela já teve uma Cláudia Franco que já passou por essa disciplina, né? Contabilidade de custo. Eu achei que era a mesma aluna, tá? Eu tô vendo que alguns chegaram atrasado aqui, tá, pessoal? E para quem chegou atrasado, vocês que acompanharem as minhas aulas síncronas, vocês vão ter um ponto extra, basicamente aí, em todas as médias, tá? Primeira média tem um ponto extra, que vai na média, na segunda, mais um ponto, e na terceira, mais um ponto, beleza? Então, assim, não perca as nossas aulas, faça o esforço aí de acompanhar, ok? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela, e vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a primeira, lembrando que essas aulas aqui, elas já estão disponíveis para vocês aí, no portal SIGA. Deixa eu só aumentar aqui, compartilhar, vamos lá, apresentar agora. Pessoal, qualquer coisa, se travar aí também, a nossa aula, vocês avisam, tá? Pode acontecer de dar uma travada aí, você sabe como que é a internet, né? Estão vendo aí, pessoal, a tela? Contabilidade de custos. Tranquilo? Sim, tá aparecendo. Aparecendo normal. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à contabilidade básica, como que funciona, né, a contabilidade. Então, a gente pode dizer, assim, que a contabilidade, em geral, quando se fala contabilidade, ela é um dos conhecimentos aí constituído como um dos mais antigos que se tem notícias, tá? Então, surgiu por quê? Surgiu, pessoal, nada mais do que a necessidade de controle de posses e riqueza, tá? Ou seja, o patrimônio. Então, a gente vai entender como que funciona o patrimônio. Quando fala para vocês assim, qual que é o seu patrimônio? Vocês vão dizer, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, né, eu tenho um terreno. Tá, você colocou como só bens e direitos. Vocês vão entender o que é bens, direitos e obrigações. Quando a gente fala patrimônio, pessoal, na contabilidade entra 3 elementos. Bens e direitos, que é do ativo, tá? Não se esqueça, bens e direitos, mais direitos, que é do ativo, e obrigações, que é lá do passivo. Tá. Professor, mas o que seria bens e direitos e obrigações? É o que compõe o balanço patrimonial. Alguém aí já viu um balanço patrimonial? Já chegou a ver de uma empresa? Pegou na mão? Já viu? Vocês viram que o balanço patrimonial, o mesmo valor do ativo, total do ativo, é o mesmo total do passivo, não é? Vocês já viram mais ou menos isso? Analisaram essa questão? Quem pelo menos pegou na mão o balanço? Por quê, pessoal? Por que que... Oi? Quem quer falar? O Cassie? Pode falar, Cassie. Não, eu falei positivo, pode dar sequência. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Quando vocês têm um balanço patrimonial, vocês vão ter o ativo. Então, para quem tem curiosidade, depois vocês, se trabalham numa empresa, pede para alguém para dar uma olhada, né? Já que vocês estão fazendo a disciplina, e fala que tem curiosidade para ver.
Quando vocês pegam um balanço patrimonial, vocês vão ver uma divisão do ativo e o passivo. O que é o ativo? São aplicações de recursos. E o passivo? O passivo, pessoal, nada mais é do que a origem. Da onde que está saindo o dinheiro? É um empréstimo, né? É um capital próprio, tá? Vamos dizer assim, é um financiamento. Então, quando se fala passivo, é a origem de recursos. E o ativo é onde você aplicou na empresa, tá? Então, tem lá o caixa, tem o imobilizado, tem o intangível, tem os investimentos. Então, tudo que a empresa faz, né, dentro ali, a gente tem a composição do método das partidas dobradas. Professor, mas o que é o método das partidas dobradas? A gente vai passar para vocês em diante. Nada mais é, pessoal, que cada débito, ou seja, cada aplicação você tem um crédito. Então, na contabilidade é muito comum vocês ouvirem falarem de débito e crédito. Então, débito é a aplicação de recursos e crédito é a origem. Então, nós vamos ter exercícios, vamos ter exemplos para vocês entenderem como que funciona. Então, toda vez que alguém perguntar para vocês qual que é o seu patrimônio são os bens, os direitos que você tem e as obrigações que você tem também, seja um empréstimo, tá? Seja um financiamento. Então, entra na questão do balanço patrimonial, tá? Então, a gente pode dizer que a hipótese de que a contabilidade ela tem surgido aí bem antes da escrita, tá? Dada a sua importância para o homem. Então, da necessidade de controle de posses e riqueza, foi surgindo aí o conceito de contabilidade, tá? Então, a gente sabe que hoje nenhuma empresa vive sem a contabilidade, tá? Hoje, a gente pode ver que é indiscutível, né, para o progresso dos negócios. Hoje, vocês tendo aí um recurso, um exemplo, vocês recebem o salário do mês. E quando vocês recebem o salário do mês, nada mais é do que a origem que vocês estão recebendo. Quando vocês vão no mercado, vão numa loja fazer uma compra, vocês têm aplicação de recursos. Então, você tem origem e tem aplicação de recursos. Nada mais é do que... vocês têm um ativo. Quando vocês compram algo, você está tendo um ativo, você está fazendo um investimento. E quando você recebe o seu dinheiro lá do salário, automaticamente é a origem. Da onde que está vindo? Né? Então, você teve um salário e aplicou em compras, mercadorias, compras de roupas, calçado, enfim. Então, você tem uma origem, capital próprio, né? A gente pode considerar capital próprio, e, no caso, o ativo é a aplicação de recursos, tá? Então, pessoal, a gente sabe que através das técnicas próprias da contabilidade, a gente consegue controlar quanta entidade tem para receber e a pagar, tá? Então, só para vocês terem ideia, uma disciplina bem legal que vocês vão ver sobre essa questão do débito e crédito, né? Por que isso? Então, na empresa é assim que funciona, aquele controle todo. Então, não é à toa que se tem um contador, que se tem uma pessoa lá da escrita fiscal, do contábil, que vai estar recebendo aquelas notinhas e fazendo os lançamentos, tá? Então, todas as variações ocorridas aí nos elementos do patrimônio, durante um período de tempo, ou período de tempo determinado, é alocado dentro do balanço patrimonial. Depois vocês vão entender o que são contas patrimoniais e contas de resultado, tá? Bom, falando um pouquinho do conceito da contabilidade, ela é uma ciência social, tá, pessoal? Então, quando se fala contabilidade, ela não é uma ciência exata, tá, ok? Igual a matemática, ela é uma ciência social, ou seja, através dos serviços técnicos, ou seja, ela vai controlar, organizar, estudar e vai avaliar o patrimônio de uma entidade, seja física ou jurídica. A gente tem o nosso balanço, né? Vocês, como pessoa física, vocês têm o balanço patrimonial de vocês, mas não colocado no papel. Por quê? Porque o que você recebe, você faz uma aplicação, tá? Ninguém aqui, eu acredito que gasta mais do que ganha, tá? Como assim? Se você ganha 1.000, você vai automaticamente gastar 1.000. Ah, mas eu vou pegar um empréstimo para mim comprar algo. Beleza, vocês vão pegar esse empréstimo, mas vocês vão investir os outros R$1.000, um exemplo, né? Ganha 1.000, pega mais 1.000, então você tem um débito e um crédito, tá? Sempre tem essa questão. Tá, professor, mas e como que funciona uma empresa que está lá pendente, né? Que está endividada? É isso que nós vamos ver posteriormente, tá ok? Bom, um dos objetivos da contabilidade, pessoal, é gerar informações para tomada de decisão. Então, o contador, ele faz todo esse registro e, numa empresa grande, passa para o administrador. Então, o administrador é o que vai tomar a decisão, tá? É como sempre a gente fala, né? Um contador, ele pode ser administrador, mas um administrador, ele não pode ser um contador, né? Porque o contador, ele administra, mas o administrador não contabiliza, tá ok? Então, quando a gente fala contabilidade para gerar informações, a gente pode dizer que é uma contabilidade gerencial. Por isso que é fundamental
a existência do quê? De ferramentas que vai possibilitar a gente conhecer a situação de uma empresa e atender a missão, tá? Por isso, pessoal, vocês futuramente, quando vocês trabalharem num determinado setor do administrativo em si, que vai ter lá a contabilidade, vocês vão ouvir muito o pessoal, quando for pegar empréstimos, financiamento em banco, o banco pediu o balanço patrimonial e a DRE, que é uma demonstração do resultado do exercício, é onde que o banco vai ver se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, tá? A gente vai chegar lá também, vai demonstrar para vocês, não aprofundar, mas para vocês conhecer essas duas demonstrações muito importantes dentro de uma empresa, balanço patrimonial e DRE, tá? Então, compete a contabilidade registrar os atos e fatos administrativos, que vai produzir informações para o administrador aí planejar e controlar suas ações, tá? É claro, traçar os objetivos da entidade. Por isso que quando a gente vê uma empresa crescendo, automaticamente tem uma boa, vamos dizer assim, um bom setor contábil que vai registrar o fato, né, os fatos contábeis, e vai ver se a empresa está endividada ou não. É claro que vocês aqui, vocês não vão entrar em detalhes, mas a gente tem uma disciplina chamada análise das demonstrações, ou seja, do ativo e do passivo, que vai demonstrar se a empresa está endividada ou não, tá? Isso é importante a gente passar para vocês, mas depois a gente vai demonstrar. Então, todas as empresas, elas vão nascer com uma finalidade. Qual que é essa finalidade? Ter lucro, ter expansão, né? Então, a grande maioria dessas empresas, elas vai visar aí resultados financeiros. Nenhuma empresa vai abrir para ter prejuízo, jamais. É igual o governo, né? Se vocês observarem aí o governo federal, eles estão com uma pretensão de vender o Correios. Por quê? Porque estão dizendo que o Correios ele está dando prejuízo, tá? Então, só para vocês terem ideia, né? Tem empresas do governo que eles estão vendendo, privatizando, porque está dando prejuízo. Então, prejuízo nada mais é do que automaticamente você investe e você não vê resultado, né? Não tem resultado, tá? Então, outras, como eu falo, empresas buscam resultados sociais e outras buscam expansão, né? Criar filiais. Então, a contabilidade em si, ela é indispensável para que as empresas realizem negócios, por exemplo, né, com órgãos governamentais. Para quem trabalha nesse setor já viu que para participar de um contrato, uma licitação na prefeitura, é necessário que ela demonstre o balanço e a DRE, tá? A demonstração do resultado do exercício. Então, é bem importante essa questão, tá? Com bancos também, os bancos pedem, como eu falei para vocês, e fornecedores, tá? Então, a gente observa aí a expansão do mercado de ações no Brasil, tá? Não é à toa, pessoal, que a gente vê muitas empresas, no exemplo, a Van, né? A Van crescendo, né? Por quê? Porque tem uma boa administração até nesse momento. Pode quebrar? Pode, né? Magazine Luiza, né? Um exemplo aí de duas empresas fortes. Na pandemia, pessoal, uma das empresas aí de eletrodomésticos, né? De móveis e eletrônicos, que mais cresceu foi a Magazine Luiza, tá? Pela sua boa administração, tá? E até a dona, ela é a mulher mais rica do Brasil, né? Maria Luísa Trajano, se não me engano, é o nome da dona aí da Magazine Luiza. Então, foi ela que cresceu na pandemia, ela não parou, né? Teve o e-commerce, e aí teve outras vendas aí, em geral. Teve uma boa administração, teve uma boa contabilidade, tá? Então, a gente nota que a empresa, ela tendo uma boa contabilidade, uma boa administração, ela cresce, tá? Então, pessoal, a contabilidade nesse aspecto, a gente pode dizer que é o grande pilar na informação, tá? Consequentemente, na credibilidade da companhia perante os seus investidores também, tá? Alguém aí já teve curiosidade de ver a questão da como que faz análise para a gente comprar ações na Bolsa de Valores? Alguém já teve essa curiosidade? Eu. Já teve? Sim, senhor. Isso, o Cassie Jones falou que chegou a bater 30%, né, a Magalu, isso mesmo, é uma empresa que cresceu muito, tá? Então não é à toa, tá, pessoal, que a gente fala, a contabilidade, ela pode fazer uma determinada empresa crescer ou quebrar, tá? Mas tem que ter bons, vamos dizer assim, administradores e contadores, tá? Hoje a gente tem esse controle, a contabilidade tem vamos dizer assim, essa ciência social que faz com que a empresa se desenvolva, mas tem que fazer, professor, basicamente. Oi. Apenas informando, na verdade eu sou investidor da Bolsa, tanto de renda fixa como variável. E qual que foi, assim, a análise que você fez para investir nessa empresa? Qual que foi a análise? Então, geralmente,
quando se trata de ações, é uma análise fundamentalista, né? E, de fato, você vai analisar ali um balanço, relatório, a perspectiva de crescimento da empresa, os dados, os indicadores, etc. Exatamente, é isso que a gente faz, é análise. Por isso que eu falo, na contabilidade e na economia, tem uma disciplina de análise das demonstrações contábeis, onde você vai ver se a empresa ela está na mão de terceiros ou capital próprio. O que é na mão de terceiro? É quando ela está endividada. Então, você vê aquele balanço, se você não fazer um cálculo, você não sabe que a empresa vai quebrar, tá? Então, a empresa, o bom é ela ter o capital próprio, ela não depender de terceiros para movimentar, ela ter capital de giro, fluxo de caixa. Então, é essa análise exatamente, o Cass, que a pessoa deve fazer, analisar, ver se a empresa está tendo lucro, né? Porque às vezes você olhando o balanço DRE, vou investir nessa empresa aqui que ela está tendo lucro. Nem sempre. Então, é uma análise mais aprofundada. Uma bolha, né? Isso é o chamado que a gente fala na contabilidade, o balanço maquiado. O que é um balanço maquiado? É quando você enfeita ele, né? É um exemplo, quando você pega uma pessoa feia e passa maquiagem nele, né? Vamos dizer assim, o balanço é assim, tá? A pessoa fica bonita, né? Formosa, tá? E aí, depois que toma banho, já viu, né? Sai toda a maquiagem e volta ao normal. Então, o balanço maquiado é isso, é quando você coloca informações para dizer que a empresa está bem, e realmente a empresa não está bem, tá? São empresas... não sei se vocês já viram, pessoal, nas operações da Polícia Federal de sonegação, quais são as duas primeiras pessoas que são presas? Contador. Contador e proprietário, né? Por isso que eu falo para vocês, é importante ter conhecimento, né? Por quê? Porque o contador sabe todas as, não vou dizer todas, né? Mas algumas, vamos dizer assim, meios para falsificar. Mas a falsificação, ela é descoberta depois pelo auditor, tá? Então, o auditor, ele vai lá e verifica que tem problema, e basicamente entra a questão aí da sonegação e as empresas são punidas, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, seria essa a questão, tá? Então, você faz análise, basicamente você consegue observar se a empresa está tendo lucro ou não. Principalmente, essas demonstrações contábeis vocês encontram no portal, né? Seja Bradesco, seja Natura, seja Banco do Brasil, Petrobras. Então, são várias empresas que vocês podem pegar os relatórios contábeis, fazer uma análise e ver se a empresa está bem das pernas ou não, tá? Para vocês investir, tá? Bom, nos últimos anos, o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, eles realizaram uma pesquisa, e continua ainda, né, durante essa pandemia, para detectar o índice de mortalidade, ou seja, o fechamento das empresas, principalmente no primeiro ano de vida, ou seja, a abertura. Abriu hoje, daqui a um ano está fechando, ou às vezes nem isso, né? Demora 6 meses. Nessa pesquisa, pessoal, os números apontou que cerca de 48% dos negócios seriam fechados antes de completar 12 meses de funcionamento por falta de planejamento, tá? Controle dos negócios, ou seja, ter contabilidade, tá? Ou seja, a falta da contabilidade, como a gente pode ver aí a fonte de Agnaldo Silva. Então, a principal causa dessa mortalidade de empresas é a falta de planejamento. Não é simplesmente você ter um dinheiro, abrir uma empresa achando que você vai bombar, né? A gente sempre fala que os 3 primeiros meses, estourando 4 meses, você tem que fazer a sua clientela, você tem que ter o capital de giro, é onde que você não vai ter entrada de recursos, você vai ter que manter, tá? Por quê? Porque você vai ter os custos fixos, né? Dependendo, você vai ter aí alguns custos variáveis, se você for produzir algo, né? Que quando fala custos diretos, né? A gente vai chegar e vai falar isso para vocês, diretos e indiretos, custos fixos, custos variáveis, despesas, entra nessa questão. Então, você tem que fazer uma análise, um planejamento. Não abra uma empresa se você não tiver um planejamento, tá, pessoal? Por quê? Porque tem que ter conhecimento, e é importante ter um profissional aí contribuindo para isso. Então, a causa aí que o SEBRAE constatou foi a questão do planejamento. Um ano aí aberto, ou antes de um ano, a empresa acabava falindo. Através do planejamento, a gente consegue, tá? Manter uma empresa. É claro, tem que ter disciplina, né? Eu já vi muitas empresas misturar o caixa empresarial com particular. Não dá certo, tá? Empresa é uma coisa, particular é outra, tá? E quais são os usuários interessados da contabilidade? São sócios, fornecedores, empregados, investidores, a comunidade em geral, tá? Administradores, clientes, bancos, concorrentes e governo. Quando eu falo a comunidade, pessoal, isso aqui são empresas chamadas sociedade por ações. O que seriam? São as SAs, onde você pode
participar como sócio, tá? Investidor, como o nosso colega aí, ele já participa. Então, são empresas de capital aberto. Quando se fala capital aberto, são empresas que têm lá investimento na Bolsa de Valores que vocês podem participar comprando ações, tá? Então, todos esses fazem parte da questão aí dos interessados, tá? Bom, geralmente nós temos aí classificação de 2 tipos de usuários, tá? Internos, que são aquelas pessoas que vão estar dentro da empresa, né, como é o caso aí do gerente ou do diretor, e os usuários internos são aquelas pessoas que trabalham dentro da empresa para ajudar no processo de tomada de decisão, vai estar lá escriturando, né, os fatos da contabilidade. Então, a gente pode dizer assim, citamos uma situação no qual o administrador está estudando a viabilidade da abertura de uma filial. Então, por meio de mensuração, avaliação do resultado pela contabilidade, vai ser possível abrir ou fechar uma determinada empresa. Então, é como a gente fala, usuários internos dentro da empresa. E os externos? São fora, né? São pessoas que estão fora das empresas, são aqueles investidores, ou seja, vai tomar conhecimento das informações e vai ter aí o processo de decisão de investir ou não, tá? Então, o acesso às informações é mais limitado, dependendo aí o tipo de empresa, tá? Por possuir uma menor possibilidade de obter informações sobre uma entidade, segundo Silva, tá? Então, lembre-se, usuário interno dentro da empresa e o usuário externo que está fora, tá? Bom, temos a análise interna, que é uma análise feita dentro da empresa, tá? Temos os usuários e temos a análise. A análise nada mais é do que aquela análise dos administradores e diretores que vão fazer para a tomada de decisão, tá? Então, os analistas eles não vão encontrar dificuldade, porque estão dentro da empresa, para coletar os dados, informações e para passar informações aí para os administradores, tá? Então, por isso que essa análise interna ela é considerada uma mais completa. E a externa? Ela é efetuada fora da entidade, tá? Então, o seu objetivo é o quê? Informar os interessados acerca da situação econômica ou da instabilidade para posteriormente estar investindo, tá? Então, a gente tem a questão do concessão de crédito e também financiamento. Essa aqui é quando a gente fala as demonstrações que vão para o banco, tá? Então, é efetuada por um profissional externo, de fora, normalmente pertencente às entidades, que vai analisar essas demonstrações e vai ver se a empresa ela merece ou não os créditos e financiamentos, tá? Então, isso é o que a gente fala de análise externa, tá? Então, quando a gente fala de contabilidade, pessoal, a gente pode dizer que é um campo de aplicação que abrange todas as pessoas, seja físicas e jurídicas, inclusive órgãos públicos, né? E empresas sem finalidade lucrativa, tá? Então, quando a gente fala essa questão aí da gestão do patrimônio, é de potencial interessados, principalmente o interno, e para os externos quando são empresas de capital aberto, tá? Então, resumindo, nesse caso, a contabilidade é de interesse de pessoas físicas como jurídicas, independente aí da forma de constituição, tá? Isso é importante a gente saber, que a contabilidade, ela vem para somar, para fortalecer, tá? Falando um pouquinho agora da evolução histórica da contabilidade, tá? Então, como eu falei para vocês, é um dos conhecimentos mais antigos, que hoje só vai melhorando, né, a questão da adaptação dentro de uma empresa, e a função da necessidade do ser humano de controlar as suas posses e riquezas. Isso é importante, tá, pessoal? Isso é importante. Vocês devem começar, principalmente quem não tem esse controle, controlar, né, suas posses e riquezas, e também as suas obrigações, saber o que você aonde você está gastando mais, tem muita gente que fala assim, eu gasto mais do que eu recebo, né? Por quê? Porque não tem um planejamento, não coloca no papel, né? Isso é importante. Ah, mas eu tenho que ter uma planilha eletrônica, né? Um exemplo mesmo, esse dia eu estava conversando com a minha esposa, e o meu irmão, ele tem uma dificuldade de controlar os gastos dele. Por quê? Porque ele quer uma planilha, né? Até esse dia ele falou para mim, que comprou uma planilha eletrônica que os problemas deles tinham acabado, que ia dar certo, né? Só que assim, na correria, às vezes ele acaba não perguntando para mim, e também a gente não se mete na questão financeira, e endividado, né? Gastava mais do que recebia. Então, é muito fácil você colocar no caderno, anotar as suas despesas, principalmente despesas fixas, e basicamente ter esse controle. Então, você tem um controle da sua contabilidade particular. Isso é importante, tá, pessoal? Então, não é só uma empresa jurídica que a gente fala. É necessário que vocês tenham esse conhecimento, né? Teve uma vez que eu falei para uma
para uma turma que era interessante vocês economizarem, né? Comprar aquilo que realmente precisava. Aí a aluna falou assim, professor, mas eu gasto mesmo, né? Eu gosto de gastar, né? Se eu puder, eu compro 100 pares de calçados, né? Aí eu perguntei para ela, mas isso é necessário? Né? É, professor, é necessário. Eu uso 1 ou 2 dias e já deixo lá no canto. Então, assim, a gente tem que ver também, né, essa questão. Por quê? Não é só guardar dinheiro, vocês podem investir em outra coisa. É o que eu falo para vocês, empresas que crescem, por quê? Porque tem essa visão, né? Reduz o consumo, o gasto nesse momento e basicamente investe em outro. Não é somente guardar, tá, pessoal? Então, quando a gente fala saber gastar, é onde você vai gastar naquilo que mais importa, de grande relevância. É a contabilidade que faz essa questão aí de vocês fazer o controle, tá? Então, pessoal, em termos históricos, a gente pode dizer que a contabilidade como uma ciência contábil, né, praticamente surgiu com o advento da civilização, tá? Então, com a sedentarização da humanidade, a descoberta da capacidade do homem de armazenar bens, nasceu essa necessidade de controle desses bens. A gente sabe que antigamente o homem ele armazenava bens para quê? Para consumir. Só que aí ele começou a produzir muito, né? Muito e não conseguiu, vamos dizer assim, consumir tudo. E aquilo, se ele não consumisse, ia estragar. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a armazenar e começou a vender, né? Tinha a questão da troca, né? Do escambo, tinha outros assuntos que a gente via aí no ensino médio. E além de trocar, ele começou a vender. Então, teve essa necessidade dele controlar esses bens. Então, por isso que a gente fala, né, há evidências históricas de registros contábeis que essa parte aí da contabilidade surgiu, né, no meio dos sumérios, babilônicos, entre outros, tá? Segundo Padovese aí, cita essa questão. Então, a contabilidade, ela é bem antiga, tá? Já nos primeiros registros da escrita, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, percebeu-se a existência de um primitivo controle de riqueza. Então, é o que a gente fala, né? Foi se afunilando, né? Melhorando, e onde que a gente vê a questão aí de empresas que vão bem, obrigado, né? Tem outras que vão mal da empresa, porque pela má administração e pela não contabilização de todos os fatos e atos da sua, vamos dizer assim, do seu dia a dia, né? Do seu controle. Então, a gente pode dizer aí que a contabilidade é uma das disciplinas, né, dos conteúdos mais antigos que a gente tenha estudado, tá? Então, a gente tem aí o Antônio Lopes de Sá, um dos grandes escritores sobre contabilidade. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que ele vai falar sobre a história geral e das doutrinas de contabilidade. Isso aqui a gente estuda muito contabilidade, sobre doutrinas, teoria da contabilidade, para a gente saber aí mais ou menos como que funciona, né, a contabilidade. Então, comenta-se que os primeiros registros foram feitos em tábuas de argila, na Suméria. Tá? Então, a contabilidade, ela foi aí iniciada através de registro em tábuas de argila, tá? Então, isso aqui, pessoal, é como a gente fala, né? Admite-se que os sumérios e babilônios, os autores do sistema de débito e crédito, baseado na identificação mental, né? Do que é meu e do que é seu. Então, as contas como instrumento de registro. Então, começou aí a surgir essa questão aí do débito e crédito, tá? Então, aqui a gente resume, não é de grande valia a gente ficar falando sobre a contabilidade do mundo antigo, né? A gente fala aí sobre a questão do período que iniciou, que foi aí até 1202, a gente pode considerar a contabilidade do mundo antigo. Depois de 1202, vem aí a contabilidade do mundo medieval, da era cristã, até 1494, tá? Então, tivemos aí a contabilidade do método das partidas dobradas, tá, pessoal? Quando a gente fala método das partidas dobradas, é o débito e crédito, tá? Então, quando alguém perguntar para você, se você estudou contabilidade, o que é método das partidas dobradas, nada mais é do que o conceito em contabilidade de débito e crédito, tá? Então, todo débito tem que ter um crédito, ou seja, todo crédito tem que ter um débito. Tem que ter uma origem, tem que ter uma aplicação, tá? E quem que é o pai dessa método das partidas dobradas? Porque existe um, né, que iniciou. Pessoal, não existe em si uma descoberta de quem que é o pai da contabilidade do método das partidas dobradas. A gente pode dizer que o Frei Luca Pacioli, italiano, foi ele que aprimorou, mas até hoje na contabilidade, a história, não sabe quem foi que iniciou essa parte aí do método das partidas dobradas. Até porque quem é considerado o pai da contabilidade é o Frei Luca Pacioli, tá? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho aí dele
para vocês, tá? Depois tivemos a contabilidade do mundo moderno, tá? Que vai aí de 1494 até 1840, depois do mundo científico, que iniciou aí e continuou até nos dias de hoje, tá? Então, nesse caso aqui, o pai da contabilidade, como eu falei, é o frei italiano Luca Pacioli, tá? Ele nasceu em Veneza, na Itália, e publicou uma obra aí com o título das partidas dobradas, tá? Então, o registro do processo de registros contábeis, que a gente pode dizer, consagrou por uma equação ou igualdade entre o débito e o crédito de contas, tá? Que vocês vão ver mais ou menos como que funciona essa questão, tá? Como eu falei, ninguém até hoje não conseguiu identificar quem foi o autor das partidas dobradas, apesar que o Frei Luca Pacioli já pegou o bonde andando, né? E ele foi considerado aí o pai da contabilidade, tá? Então, essa é uma questão aí, a gente fala, né, como que surgiu a contabilidade, para quê? E hoje a gente vê que hoje nenhuma empresa vive, e nós também, né, se vocês forem ver, não vivemos sem contabilidade. A gente fala nós, né, pessoa física, é porque a gente não registra, né, a gente não registra corretamente como deveria ser, mas é uma contabilidade que a gente faz, às vezes, na cabeça, né, o que eu recebo é o que eu tenho que gastar, então isso a gente tem que ter em mente, tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? No caso de empresa, até por força de lei, né, professor? Isso, por força de lei, né, tem que ter os registros contábeis. Porque, tá? querendo ou não, ainda hoje existem muitas empresas que, de uma certa forma, elas não faturam tudo aquilo que elas vendem, né? Tem muita gente ainda querendo dar um jeitinho brasileiro, né? Na verdade, o que a gente pode dizer? Todas as empresas, né, elas têm que ter o registro correto, mas a gente sabe, né, pessoal, eu como contador já trabalhei em empresa, que a empresa, ela não registrava tudo que ela faturava. Por quê? Porque ela pagava imposto em cima daquilo que ela faturava. E às vezes o administrador falava assim, eu vou só registrar metade da nota porque senão eu não tenho ganho, né? Por ser uma empresa do lucro real, tá? Porque existem as empresas MEI agora, né? Vocês sabem, o microempreendedor individual, querendo ou não, é uma empresa individual, tá? Tem o Simples Nacional, aí tem a questão do lucro real e lucro presumido. O que é o lucro presumido? Nada mais é, pessoal, quando a pessoa paga imposto em cima da receita, tá? E o lucro real? Em cima do lucro líquido. Então, a empresa lá era lucro real. Então, vocês vão entender depois como que funciona a composição do lucro líquido. Como que eu faço para chegar ao lucro líquido? Receita, despesas. Quando a receita for maior que a despesa, eu tenho lucro, tá? E quando a receita for menor que a despesa, eu tenho um prejuízo. Então, o que a empresa fazia? Ela tentava sempre ter prejuízo. É claro que nem todas as vezes, porque o governo desconfia, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Juntar um máximo de despesa e menor receita para ter prejuízo. E aí ela não pagava imposto. É assim que funciona, tá, pessoal? Então, é como a gente sempre fala, sempre o jeitinho brasileiro. Tá errado, né? Tá muito errado. Mas muita gente fala, se não fizer assim, não sobrevive. Existem métodos, pessoal, que a gente sobrevive sim. Só que às vezes o empresário ele não quer pagar um profissional para fazer o modo mais correto, né? Só um exemplo que eu falo para vocês, eu acredito que todo mundo é de Sinop, que eu estava vendo aqui, não sei se tem alguém de fora, que o outro semestre teve gente de Colíder também com a gente. Teve essa usina, que hidrelétrica que foi feita agora. Eu conversando com uma advogada tributarista e um contador, e eles iam recuperar impostos que foram pagos a mais. Eles iam recuperar, pessoal, cerca de 35 milhões, só para vocês terem ideia, de reais que foram pagos e eles iam restituir, né? Mas o que aconteceu? O advogado e o contador pediu cerca de 5 milhões para o empresário para fazer o processo, né? Beirou aí cerca de 14% em média. E vocês sabem que hoje um advogado, ele cobra 30% da ação, não é? É a média 30%. E o cara não quis, porque achou que o contador e o outro advogado lá ia cobrar, ia ganhar muito, 5 milhões de reais em cima de 35 milhões, então ia sobrar 30 milhões para ele não quis, né? Então, assim, o bom profissional ia fazer um serviço que ia restituir, que ia receber, mas às vezes não teria essa vantagem, né?
pelo lado que a gente vê em questão do proprietário, né, do administrador. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes a pessoa só quer ganhar, né? Então, na empresa que eu trabalhava, existia métodos que a gente poderia trabalhar, mas o administrador disse que não, tinha que ser daquele jeito, que já fazia muitos anos, e que nunca ia dar problema. Mas a gente sabe que dá problema, né, pessoal? Futuramente, a gente sabe que é descoberto, tá? Pela auditoria, chamada auditoria, a gente consegue saber o que está sendo feito de errado, né? Ou através da questão da sonegação, tá ok? Então é o que eu falo, né? A gente tem que controlar, né? A gente consegue controlar, consegue bem? Consegue, mas você tem que trabalhar com um profissional da área, tá? E às vezes a gente não quer pagar um profissional, né? Se a gente for ver, a gente quer vantagem, a gente não quer pagar muito, né? Eu sei que isso é de todo brasileiro, pessoal, mas existem coisas que se a gente não pagar, a gente não vai bem, né? Algumas situações a gente não consegue trabalhar bem, tá? Então, o contador tem que receber bem, tá? Quem trabalha nessa área não é fácil, um advogado tem que receber bem também, porque em si, mexer com leis, mexer com coisas não é tão fácil, né? O médico tem que ganhar bem, porque estuda muito, vocês têm que ganhar bem, porque vocês estudam também, então, o bom profissional tem que ganhar bem, né? E tem gente que não reconhece isso, tá ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Todo mundo tá compreendendo aí? Se tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Vocês podem perguntar, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima aula, que é a nossa aula 2. Deixa eu compartilhar aqui. Aula 2, definições de contabilidade, tá? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vai ser só 2 aulas hoje, para a gente não acelerar muito. E aí depois vocês podem, qualquer coisa, a gente até... Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos compartilhar a tela aqui, uma janela. Primeira aula sempre é uma aula mais tranquila, né? Teve algum professor que foi até 11 horas com vocês? Falando aí sem parar ou não? Deus me livre. A Donizete foi até tarde. Vixe, ali é B.O. Pessoal, eu penso assim, a gente não aproveita muito, né, se a gente for aprofundar muito, tá? Então, assim, já se torna cansativo, enjoativo, você não quer... Então, assim, a gente entende, porque a gente é aluno também, né? E é uma coisa que a gente sempre passa para o aluno, para ele ter interesse de estudar, porque aquele aluno, mesmo que se você dá 9 pontos para ele, né, ele ainda não vai conseguir tirar mais um ponto. Então, assim, já é do camarada. Então, a gente contribui, a gente passa o conteúdo, não adianta forçar, é uma coisa que a gente sempre, igual eu falo para vocês, relevo se o aluno chegou atrasado, mas vai do caráter dele, né? Ah, tá mentindo, o professor acreditou, pessoal, vai de cada um, tá? O aluno chegou em mim e falou, ó, professor, eu tava doente, perdi lá o atestado, aí é com ele, né? Aí vai com o aluno mesmo, mas eu sempre levo em consideração o que o aluno faz, tá? Tira as dúvidas, participa, então é uma questão, assim, que não é cobrado muito porque não é da área de vocês, mas em si, que vocês têm que ter um conhecimento, tá ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho de definições de contabilidade, tá? Nessa aula a gente vai tratar um pouquinho aí do que funciona, né? Como que funciona, a gente já começa a parte aí de contabilidade em si, tá? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento, como eu já coloquei aí, tá? Partindo dos conceitos que são fundamentais para a gente entender, né, qualquer assunto. Vamos fazer isso em companhia de vários mestres aí da área de contabilidade, tá? Então, a gente já cita aí a contabilidade, que é uma ciência que vai estudar e praticar as funções de orientação. Então, a contabilidade, ela te orienta, né? Vai controlar e vai registrar todos aqueles atos e fatos da administração econômica. É tudo que a gente faz, tá? Então, como eu falo, contabilidade pode ser de uma pessoa física como jurídica, tá? Então, é importante que a gente tenha aí conhecimento, o básico, tá? Para a gente conseguir fazer a questão aí da parte de lançamento. Lembrando que vocês vão também fazer lançamento, tá, pessoal? Débito e crédito. Então, nós vamos ter uma aula explicando, vai ser alguns exercícios, e aí a última parte, né, eu acredito que vocês vão começar a estudar custo,
depois da segunda avaliação, tá, pessoal? Então, provavelmente ali uma aula antes da segunda avaliação ou depois da avaliação 2, que aí a gente só vai falar sobre custo, tá? Então, vocês vão compreender aí como formar o custo, um exemplo de um doce. É o que a gente sempre traz para vocês entenderem, né? Para fazer um doce, não é simples tanto assim, mas também não é difícil, tá? Não sei se alguém já fez aí uma contabilidade de um custo de fabricar um determinado bem. Então, a gente vai ensinar vocês através de um doce, né? Através do doce, vocês podem aplicar aí nos diversos tipos de produção, ok? Bom, então, pessoal, a gente fala que a eficiência e exatidão dos registros contábeis, ele é fundamental, tá? Na composição da informação, para que a administração ela possa planejar suas ações. Então, por isso que eu falo, tudo que acontecer, seja na pessoa física ou jurídica, né, tem que ser registrado, tá, pessoal? Isso é fundamental, tá? Todos aí fazem a contabilidade particular ou não? Vocês têm um controle no caderno, né? Tem gente que utiliza uma planilha. Eu tenho uma planilha no Excel. Isso é muito bom, pessoal, porque vocês não passam um apuro, tá? Eu mesmo faço no meu caderno, né? Oi? Pior que ainda passa. Então, ainda passa, eu tenho uma planilha também, mas a planilha chega um momento que não dá, né? E aí eu tô desenvolvendo um aplicativo agora para mim. Se tudo der certo, até final do mês que vem, tá prontinho. Exatamente, vocês não podem fazer igual o meu irmão, né? Comprou uma planilha com senha e tudo e falou que o problema dele tinha acabado, né? Falei, que bom, né? Depois você passa essa dica para mim, né? Mas acabou mesmo, né? Acabou pra gente, né? Ele acabou até esquecendo a senha, né? Teve que ligar lá na central para pedir a senha. Então, assim, às vezes eu brinco com ele, né? Essa questão da contabilidade, mas é que às vezes a pessoa tem que ter consciência dos gastos, tá, pessoal? Porque tem gente que gasta sem ter necessidade, né? Não sei se você já viram essa questão, que aí já parte para o lado de problemas, né? Doenças que a pessoa gasta sem precisar, né? Isso a gente já viu. Então é importante que a gente tenha esse controle. Porque se você não tiver esse controle, automaticamente você só vai viver endividado, né? Imagina, você ganhando R$1.000 e gastando 2.000, a conta não fecha, né? É a mesma coisa que a gente ouve muito o governo falar, né? Das receitas orçamentárias, despesas, tal, né? Então, tem essa questão. Então, o que você recebe, você tem que colocar num papel os gastos fixos e o que vai sobrar para você, basicamente, está aí, vamos dizer assim, investindo em outras coisas. Isso é importante, tá, pessoal? Isso aí é a questão que a gente fala, controle financeiro, tá? Isso a gente vê muito, se vocês verem aí vídeos na internet, tem muito as pessoas ensinando a questão do controle financeiro para não passar apertado, né? Então, a gente fala sobre a questão da contabilidade, que em outras funções é um instrumento gerencial para uma tomada de uma decisão, tá? Deve sempre estar atualizado, tá, pessoal? Emitir relatórios simples, claros e objetivos, tá? Então, sem os relatórios precisos e atualizados, não vai ter uma possibilidade alguma da gente apresentar aí um planejamento sério e coerente, tá? Igual vocês, anote tudo que vocês têm fixo, né? Comecem a controlar esses gastos que vocês têm e automaticamente vocês vão ver que não vão passar uma apuro assim posteriormente, tá? Então, pessoal, a contabilidade é uma ciência que permite, através das suas técnicas, manter um controle permanente no patrimônio da empresa. Isso aí é uma citação de Ribeiro. E aí a gente tem outras citações de definição de contabilidade, tá? Aqui eu coloquei do Hilário Franco, do Fabretti, tá? Eles que são aí autores de livros renomados que trazem, né, essa questão de definição de contabilidade, tá? Então, vocês podem ver que todos falam, né, que é uma ciência que vai estudar e praticar, né, vai controlar, interpretar fatos, e tudo isso relacionado às mutações que vão ocorrer aí no dia a dia, tá? Ok? Bom, então nós temos aqui algumas funções da contabilidade, tá? As funções da contabilidade é registrar os fatos administrativos, tá? Demonstrar e controlar as mutações patrimoniais. Então, quando a gente fala registrar os fatos administrativos, pessoal, nada mais é do que aquilo que ocorreu, que você comprou, que você pagou à vista ou vai pagar prazo, tá? Um exemplo, quando você compra mercadorias para um estoque, você é uma revendedora lá, né? Você comprou algo à vista,
Então, quando a gente fala que você comprou mercadorias à vista, saiu o dinheiro do caixa, tá? Vocês vão entender posteriormente, e vocês investiu em estoque. Então, creditou caixa, debitou estoque. Então, nós temos 2 lançamentos, registrou os fatos, tá? E quando a gente fala que foi a prazo, então, automaticamente, gerou lá uma conta com fornecedor, que é o crédito, tá? Quando se fala fornecedor, é que você comprou a prazo e debitou em estoque. Não muda, né? Essa diferença de estoque para à vista ou a prazo. Só vai mudar o crédito. Quando é à vista é caixa e quando é a prazo vai ser fornecedor. Alguns ainda utilizam a questão do duplicatas a pagar, tá? Duplicatas a pagar é quando você também tem uma conta a prazo, tá? Demonstrar e controlar as mutações patrimoniais. Quando a gente fala essa questão aí, pessoal, de demonstrar e controlar, né, as mutações patrimoniais, nada mais é do que as mudanças que ocorrem, é um controle, tá? Toda hora está tendo mudança numa empresa, está tendo uma compra, está tendo um recebimento, então automaticamente essas questões que a gente pode dizer como mutações, tá? Servir como elemento de prova em juízo ou tribunal. Isso é importante a gente dizer para vocês, que tudo que ocorre, né, dentro de uma determinada empresa, pessoal, ela pode servir de elemento de prova em juízo ou tribunal, se o juiz pedir, tá? Como assim? Exemplo, uma empresa que demite um funcionário e não paga aí os seus direitos. E aí a empresa vai lá e fala para o juiz, né, que não está conseguindo pagar porque não está tendo faturamento. Esses documentos que a empresa é obrigada a ter, é levado até o juiz para ver se a empresa está tendo um faturamento, né, condizente, que vai conseguir pagar o funcionário ou não. Ah, eu só estou tendo prejuízo, não vou conseguir pagar. O juiz vai lá e pede essas informações contábeis para ver se realmente a empresa está tendo um prejuízo ou não, tá? Então serve como prova, tá ok? Fornecer elementos para os acionistas ou sócios, que vai examinar as contas da diretoria e aprová-las ou não, como ocorre aí nas empresas de capital aberto, tá? Então vai fornecer esses elementos para os acionistas, que vai examinar de uma maneira geral essas contas e vai aprovar ou não, tá? Não sei se vocês observaram, aqui em Sinop teve uma empresa que teve, não sei se foi 3 ou 4 pessoas, que elas entraram na direção da empresa e desviaram cerca de 5 milhões de reais. Não sei se alguém chegou a ver, né? É uma empresa que trabalha com metal, tá? Aqui até de um ex-prefeito de Sinop. Então, foi desviado 5 milhões de reais por causa do quê? Por causa dessa questão de contas, que não foi maquiada, né? Foi inventada, ou seja, se vendia um produto, né? E essas pessoas da direção recebia e depois cancelava a nota. Então, é como se não tivesse uma venda e sumia os materiais do estoque. E aquele dinheiro era desviado, né? Então, eu acredito que alguém deva ter ouvido falar sobre essa questão, tá? Dessa empresa. Depois desse fato aí, o proprietário assumiu a direção e nunca mais, né, eu acredito que confia nessas pessoas para estar administrando, tá, pessoal? Então, são informações que foi lá examinar e viu que as notas eram canceladas, né? Essas notas fiscais eletrônicas, vocês sabem que tem um tempo para cancelar. E aí a pessoa vendia, recebia e cancelava a nota. Era como se não fosse vendido nenhum produto e esse dinheiro era desviado entre as pessoas, tá? Alguém chegou a ver? 2 horas, né, após a emissão, né? Isso, após 2 horas você pode cancelar a nota, tá? Esse tempo foi diminuído? Até 2 horas de emissão. Tá? Depende do estado, isso. No caso, Mato Grosso, né? Tô falando Mato Grosso. Mato Grosso. Não sei se mudou, tá, pessoal? Porque já tem mais de 2 anos que eu... Não, permanece ainda 2 horas. Isso. Faz 2 anos que eu saí da empresa e era 2 horas após que eu emitir as notas, então eu poderia cancelar. Depois é só com o processo. Tá, a maioria das pessoas não sabe desse prazo e o que dá de gente ligando em assistência técnica falando assim, eu não estou conseguindo cancelar a nota aqui, mas quando foi emitir a nota? Ontem. Exatamente. Por quê, pessoal? O governo viu que até 2 horas você pode cancelar. Então, assim, quando eu trabalhava, até 2 horas eu poderia cancelar, depois eu não conseguia, aí tinha que mandar o chamado e-process, né? Eu acredito que continua esse ainda, você manda, e aí eles vão analisar para cancelar a sua nota, tá? Então, no Mato Grosso é 2 horas, emitiu, você tem 2 horas para cancelar, depois disso é só via processo, tá? E o que ocorria, né? Alguém de vocês chegou a ver essa matéria, pessoal, em Sinop?
É da Aço Metal, não é? Isso é do Pazini, né? Não é Pazini. Eu acho que é eu esqueci o nome dele agora, o ex-prefeito de Sinop. Então foi um rombo de 5 milhões, né? Os caras compraram até fazenda com esse dinheiro. Compraram casa, carro, né? E o pessoal só enricando e o empresário falindo. Então eles faziam esse esqueminha aí, né? Mas eu acredito que todos se deram mal, né, pessoal? Perdeu tudo que tinha, foi devolvido aí ao proprietário, porque não era condizente com o salário, né? Mas o pessoal fazia isso. E aí descobriram que também tinha um contador no meio lá envolvido, né? Então, é o que eu falo, né? A contabilidade, ela pode fazer você crescer, como também fazer você quebrar, tá? Então, é importante a gente ter esse controle, beleza? Bom, demonstrar ao fisco o cumprimento da legislação tributária é aquilo que a gente falou no início, tá, pessoal? Então, a gente tem que demonstrar ao fisco, e esses relatórios a gente envia, tá, via sistema. Então, a gente tem o SPED PIS e COFINS, tem o SPED fiscal, tá? Tem agora a questão do departamento RH, também tem que enviar para o governo. Então, hoje, por que ocorreu isso? O SPED, né? Quando se fala SPED, é um sistema que o governo ele tentou diminuir a questão da sonegação, né? Vamos dizer assim, do não cumprimento com as informações. Então, quando se fala SPED, só para vocês terem ideia, na empresa que eu trabalhava, tem o SPED PIS e COFINS, por ser uma empresa lucro real. Então, se chegasse no tal dia a empresa não transmitisse, automaticamente levaria uma multa de 15 mil reais, tá? Então, assim, ou você levava a sério e ela rastreava todas as suas notas fiscais eletrônicas, porque hoje é difícil. Isso acontece muito, pessoal, quando a pessoa chega no imposto de renda, principalmente pessoa física agora. Aconteceu um caso com um colega meu, que ele faturou muito, pessoa física, ele ganhou muito dinheiro, ele ganhou acho que 70 mil durante um ano. E aí chegou na hora de eu fazer a declaração de imposto de renda para ele basicamente quase caiu para trás quando viu o tanto de imposto que ia ter que pagar, né? Ele ia pagar lá quase 5 mil reais, né? E aí ele pediu para mim, criar umas notas. E eu falei para ele, não tem como criar. Hoje é nota tudo fiscal eletrônica, não tem mais papelzinho, nem produtor rural já não tem mais aqueles, não sei se alguém já viu, mas aquelas notas, né? Que vinha o GTA, que é a guia de trânsito animal e tal, produtos. Então, hoje é tudo interligado, é tudo eletrônico. Uma vez que você fez uma nota hoje, tá valendo. Agora, se você quiser fazer do mês passado, do ano passado, você já não consegue fazer mais, né? Então, assim, hoje existe um controle mais por essa questão aí do fisco, tá? Então, isso nada mais do que o fisco criou para dificultar essa questão, tá, pessoal, de sonegação, tá? Então, se tivesse como fazer nota, daria para diminuir o imposto? Sim, daria. Só que, igual eu falo para vocês, né, essa questão não estaria sendo correto, né? Isso a gente fala muito em ética contábil, né? Fazer o correto, sempre fazer o correto, tá? Deixar os outros que fazem o errado, a gente não vai fazer o errado, né? Mas a gente sabe dessa questão. Mas se eu não fizer desse jeito, eu vou quebrar a empresa. Vai quebrar a empresa, beleza. Mas existem outros meios, né? Da gente fazer a questão no caso da parte de gerenciamento. Tem como, pessoal, hoje existe muito, mas é o que eu falo para você, nem sempre a pessoa quer pagar, né, o valor para o profissional fazer o trabalho correto, tá? Esses dias mesmo eu falo para vocês que teve uma empresa que pediu para mim fazer uma assessoria tributária, então eu cheguei lá, dei o valor, né, e até hoje estou esperando, né? Por quê? Porque o cara, acredito que ele achou, vou dizer assim, caro, né? Mas ele queria pagar quase nada para mim. E a gente ia fazer uma análise para reduzir a questão aí do pagamento de imposto deles, tá? O Lucas quer falar alguma coisa, Lucas? Tá com a mão erguida ou bateu errado aí? Não, tá certo. Queria perguntar uma coisa pro senhor. Pode falar. Eu sou autônomo, né? Sim. E aí eu tô vendo que eu trabalho com serviços e produtos. E o que acontece? Eu tenho o CNPJ, só que eu nem uso ele, sabe? Eu só pago lá a taxa dele mensal, mas eu não rodo nada nele, não tenho contas atreladas e tudo mais. Eu, pelo fato de ser pessoa física e rodar, por exemplo, eu tô rodando dinheiro da minha pessoa física dentro das minhas contas. Isso aí vai acabar me dando problema lá na frente, se passar um específico, certo? Você é microempreendedor?
Sim, tem um MEI, mas ele tá ativo, só que eu não uso. Eu faço meus negócios e eu vejo que as pessoas elas acabam pagando, as pessoas elas se interessam pelas coisas, meus serviços, e acabam pagando isso tudo em cartão, em Pix, essas coisas, vai tudo pela minha pessoa física. Mas isso é um problema, né? Eu sei que isso é um problema, só que eu não sei como tá dentro da aula, então eu resolvi perguntar, porque eu tô com esse problema, que eu queria passar tudo pro meu CNPJ, mas não sei como, sabe? Eu só estava ativo e pago a mensalidade mensal. O que acontece, Lucas? Eu já abri vários MEI, microempreendedor, até abri para o meu pai, para alguns colegas meus, e o único que está emitindo nota é o meu pai, porque eu estou controlando, tá? Por quê? Porque o microempreendedor, pessoal, nada mais foi aberto para diminuir essa questão das pessoas que não tinham, vamos dizer assim, um trabalho formal, tá? Primeiro, o MEI. Para que foi criado o MEI? Primeiro, para arrecadar para o INSS. Segundo, para dar vamos dizer assim, entre aspas, um suporte a essas pessoas não formais, tá? Eu vou abrir o MEI e vou pagar aí metade do INSS que eu pagaria pelo normal e tá tudo ok. Beleza. Tá. Qual que é a empresa que abre um CNPJ que vai funcionar sem faturamento, né? Nesse caso, Lucas, é igual eu falo para os meus colegas, eu sempre cobro eles, eu cobro duas vezes no máximo, depois eu deixo eles, o dia que der problema, e não é comigo, é com eles, porque eu oriento. Eu cobro para abrir e cobro orientando. Então, assim, eu falo para eles a questão, vocês emitem nota, não precisa emitir muito, mas emite nota todo mês do serviço que vocês fazem, porque empresa, pessoa jurídica, tem que ter faturamento. Se vocês abrirem justamente para pagar um INSS menor e depois se encostar, né, porque você tem aí uma carência de 12 meses para você encostar pelo INSS, acidente, né, algum problema. Então, se você chegar na hora e for querer encostar e não teve faturamento, o INSS ele não vai te encostar, vai ser um problema, né, que aí você vai ter que entrar com o advogado. Por quê? Porque você abriu uma empresa justamente para pagar um valor menor de INSS. Então, assim, uma empresa, ela vai viver sem faturamento? Nunca. Então, toda vez que você abre um CNPJ, fature. Meu pai, ele fatura. Fatura todos os serviços? Não, nem sempre. Ele fatura, um exemplo, se ele for faturar lá R$3.000 por mês, ele pode tirar 1.500 de nota. Né? Isso por quê? Porque tem gente que às vezes não quer nota fiscal e ele emite nota. Então, tem gente que não quer nota, automaticamente ele não vai emitir. Tá? Então, são questões dessa parte, né? Então, assim, pode dar problema futuramente? Pode, tá? Então, assim, principalmente para quem não tirou nota, né? Abrir uma empresa, e eu já falei para 2 colegas meus, não vou falar mais, eles trabalham como operador de máquinas agrícolas, e eu falo para eles, pessoal, emitem nota, não precisa emitir tudo, mas emitem nota porque é uma empresa, vocês têm que ter um faturamento, tá? Então, posteriormente, vocês podem ter problema para encostar, né, para aposentar, comprar carro, né? Que bom, né, pessoal? A gente tem uma redução aí, cerca de 20% a 30% de carros novos. O MEI, né? Porque tem CNPJ, mas isso é bom? É bom, mas você tem que fazer movimentar a sua empresa também. Quem levantou a mão? Então, você falou aí, professor, sobre essa questão aí do comprar carro agora na última, que vem de encontro aquilo que eu ia falar pro companheiro, né? Até por acesso a linhas de crédito, né? Isso. Então, toda linha de crédito que, de repente, você pode ter, por exemplo, esse Desenvolve Mato Grosso aí, que é o programa que o governo do estado lançou. Exato. O MEI se enquadra, mas quais são os requisitos lá? Qual que é a sua movimentação, sua declaração anual? Você não faturou nada. Então, automaticamente, você já está fora da linha de crédito. Exato. E não só desse do governo, eu citei do governo em especial, mas toda a linha de crédito, ela vem com base naquilo que é o faturamento da empresa, né? Exatamente, ou seja, se você não faturou, né, como que você está sobrevivendo? Você está sonegando, entendeu? Quer falar algo, Lucas? Quero sim, professor. Então você aconselha a fazer essa migração. Por exemplo, eu estou recebendo hoje nas minhas contas físicas, porque é o que eu tive de inicial, né? E aí eu fiz esse e-mail porque eu trabalhava numa empresa e tal. Agora, como eu estou totalmente autônomo e quero migrar os meus negócios para esse e-mail, sabe? Então seria interessante eu criar, fazer todas essas contas que eu tenho, criar contas pro MEI ali, com o CNPJ e começar a movimentar ela. Seria isso? O inicial. Isso.
Exatamente, você não precisa emitir tudo de nota, entendeu? Mas você tem que ter movimentação. Até eu oriento o pessoal, porque vocês sabem que se você passar de 28 mil e pouco, você no outro ano você tem que declarar imposto de renda pessoa física, tá? Ah, eu posso controlar meus gastos e ficar dentro do valor? Pode, porque hoje o microempreendedor, você pode faturar R$81 mil por ano, tá? Então, eu quero faturar. Quanto mais você faturar, automaticamente você tem esse bônus de quando você chegar numa loja, uma concessionária, em um demonstrativo de faturamento, automaticamente você vai ter aí essa liberdade de comprar, né, uma facilidade mais, vamos dizer assim, mais acesso, né? Isso, exatamente. Então, assim, uma coisa, já passo para você, Eduardo, uma coisa é a questão do Pix. Para que foi criado o Pix? Ah, só para mim não pagar imposto no DOC, né, e tal. Pessoal, o Pix, toda a movimentação que você faz, a Receita Federal, ela já recebe essa informação, tá? Então, assim, eu tomei um café lá na dona Joaquina, paguei no Pix, cai lá na central, lá da Receita Federal, e você fica lá armazenada a informação, essa movimentação, tá? Então, assim, o Pix, ele ajudou, mas também ele é rastreado, é um método de rastrear todos os gastos que você tem, tá? Ah, eu faturei, um exemplo, lá pelos cálculos você gastou, um exemplo, 5 mil. No outro ano você não declarou imposto de renda. Poxa, você gastou 5 mil, mas cadê a sua declaração lá no outro ano? Então, tome cuidado nessa questão também, tá? É uma orientação que a gente passa para vocês, que o Pix ele é rastreado, diferente dos bancos, cartão de crédito, que aí fica um pouco mais complicado nessa movimentação, mas o Pix ele é mais assegurado nessa questão. Quer falar alguma coisa, Eduardo? Sim, você falou da questão do Pix aí, então quer dizer que se eu movimentar esse valor no meu Pix, na minha conta, então quer dizer que eu vou ter que declarar imposto de renda depois. Isso? Eu não vou dizer para você que logo no outro ano você vai, né, declarar, mas a Receita ela vai te mandar uma notificação, tá? Tá. Então, vai acontecer isso. Então, assim, o Pix ele é bom, pessoal, eu utilizo, mas para valores pequenos e tal, né? Dentro do meu orçamento. Então, todo ano eu faço a declaração, né? Porque passa do limite de 28 mil por ano. Então, assim, de qualquer jeito eu vou ter que fazer. Mas por isso que eu tenho o meu controle, a minha contabilidade, que daí não foge tanto, entendeu? Então, vai ter muita gente caindo em malha fina aí, justamente por causa disso. Gastar exatamente por não ter um controle, né? Então, isso é importante que vocês pensem nessa parte aí, tá? A gente falando... Oi. A gente foi para uma contabilidade mais prática agora, mas deixa eu te falar, concluindo esse assunto aqui, que acontece? Nós sabemos aí a questão do MEI, já que nós estamos falando sobre o MEI. O MEI é 81 mil ano, tá, beleza. Isso. Mas, aos que se enquadram ali no Simples Nacional, existe uma questão de isenção em relação a algumas questões de impostos, etc. e tal. Sim. Mas até onde, de fato, esse negócio é isento? Na verdade é o seguinte, o que muda de MEI para Simples, vocês sabem? Vocês já tiveram essa curiosidade? É o faturamento? O que é? Exatamente, faturamento, tá? Passou de 81 mil, você cai lá no Simples Nacional, tá? Simples Nacional nada mais é do que uma simplificação de impostos. Você vai, numa guia só, você vai pagar todos os impostos, tá? Diferente de uma empresa lucro real e lucro resumido, que aí já é pela questão de guia separada, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, tá? Então, nada mais do MEI muda o faturamento. Passou de 81 mil, você é alertado, tem um percentual que você pode passar, automaticamente você é enquadrado em outro tipo de empresa. Aí se torna uma empresa jurídica e aí você tem que ter um contrato social, tá? Então, basicamente seria isso. A gente falou sobre a questão aí da parte de sonegação e fraude e o Alisson até postou aqui a questão no chat aí, que a polícia fez a operação, né? Para prender 5 pessoas aí de fraude milionária. É isso, pessoal, tá? Então, é igual eu falo para vocês, você pode tanto fazer a empresa crescer como quebrar, tá? Então, é uma coisa aí que, infelizmente, a gente não leva muito a sério, né? Pessoal, mas vamos continuar o nosso tema aqui, daqui a pouquinho a gente já finaliza a aula, aí vocês podem tirar as dúvidas, a gente finaliza, e aí a gente libera a atividade para vocês fazerem sobre algumas perguntas sobre contabilidade, tá? Então, como a gente já falou, demonstrar ao fisco esse cumprimento, toda empresa ela tem que cumprir, tá?
com os seus atos e fatos, né, administrativos. Então é importante que vocês não deixem, pessoal, de ter faturamento. A empresa ela tem que ter faturamento. Eu não vou faturar. Um exemplo, como eu falei, eu fiz um serviço de 5 mil, não vou tirar nada de nota. Não, você pode tirar 2.500, né? Você pode controlar, tá? Por quê? Porque nem todo mundo vai querer nota. E uma coisa boa, que quando você é registrado, você é pessoa jurídica, você tem mais, vamos dizer assim, valor na praça, né? Porque você tem um registro, você é uma pessoa formal, tá? Você tem endereço. Então é importante que vocês tenham esse controle, né? Então, igual o nosso colega ali faz essas movimentações, não declara, não tira nota, é importante, porque tem que fazer a empresa rodar, tá? Então não deixe de emitir nota. E fornecer dados para tomada de decisão, que é o mais comum que a gente fala, né? Hoje a empresa, ela tendo essa informação, basicamente funciona para tomada de decisão, melhorando aí o desempenho ou abrindo até filiais, tá? Então, a contabilidade e suas funções. Então, é fundamental, né? E, sem dúvida, a função de fornecer elementos para uma correta gestão. Então, informação errada tem uma decisão errada, tá? E quando a gente tem aí uma correta gestão do negócio, vai permitir uma tomada de decisão mais eficaz, tá? Então, lembre-se, pessoal, a diferença, né? Eficiência é fazer bem feito e eficácia é fazer o que tem que ser feito da forma possível e no momento certo, tá? Então, é importante a gente ter eficiência junto com eficácia, tá? Eficiência é fazer o bem feito, né? E eficácia é o fazer que tem que ser feito. É igual vocês, profissionais aí de SI, né? Futuramente vocês vão ver uma profissão do futuro, tá? Então, o que a gente pode notar aí, que é uma profissão que tem muito a crescer, né? Então, se dediquem, seja nas disciplinas, né, de vocês aí, que está na área de sistema de informação, porque é uma área que vai crescer muito, né? Essa pandemia aí trouxe muitas coisas ruins, mas também trouxe muitas coisas boas, né? Eu mesmo, eu falo isso para vocês, hoje até eu falo para vocês, eu estava conversando com a minha esposa, a questão da pandemia, ela trouxe um pouco coisa ruim, outra pouca coisa boa, né? Igual o meu mestrado eu estou fazendo as aulas online, tá? Então, amenizou um pouco, né, o gasto de eu ir na faculdade, voltar, mas é o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo intuito que o professor tem de trazer a eficácia e a eficiência da informação para a gente, tá? Então, por um lado foi bom, porque eu estudo em casa, né? Como eu dou aula em casa, estudo em casa, raramente eu saio, né? Então, é uma coisa que eu falo para vocês, quando for fazer, façam bem feito o serviço, porque vai valer a pena e vocês vão ter aí um valor de salário que condiz com a competência de vocês, tá? Então, não pense só de passar na disciplina, vocês têm que pensar, eu sempre falo para os alunos, pense assim, ter o conhecimento, porque lá fora, aí é cada um por si, né? Na faculdade não, tem um que ajuda, põe o nome do trabalho ali e tal, e tem outros que acham isso uma coisa boa, mas no fundo, pessoal, a gente acaba não usufruindo isso lá fora, porque por causa do conhecimento. É cansativo? Mas é importante que a gente tenha esse comprometimento, tá? Então, a gente fala aqui sobre os aspectos qualitativos. O que seria aspectos qualitativo e quantitativo do patrimônio, né? Quando se fala contabilidade, o que é qualitativo? Então, a gente pode ver, né, dentro da contabilidade, que está ligada dentro dos controles, né, geral, principalmente do patrimônio e das mutações. Então, a partir de agora, a gente vai saber um pouquinho desses aspectos, requisitos, para o controle do patrimônio. Como que eu faço o controle? Como que eu faço a classificação? Então, na contabilidade, pessoal, qualquer registro só poderá ser feito se respeitar 2 aspectos, tá? Quais são esses 2 aspectos? Se for levado em consideração aspectos qualitativo e quantitativo, tá? Bom, o que seria o aspecto qualitativo? Pessoal, é o nome que qualifica o patrimônio. Quando eu falo aspecto qualitativo, né, é o nome que eu estou dando por um determinado bem, um direito ou uma obrigação, tá? Então, deve ser claro o bastante para quê? Para identificar o que está registrado neste nome, tá? Quanto mais simples e claro for o nome dado aos elementos, melhor vai ser para identificar, né, o que está sendo registrado dentro da contabilidade. Depois eu vou postar para vocês um plano de contas, tá? Alguém sabe o que é um plano de contas? Já ouviu falar? Já viu? Ou não? Não. Sim. Não? Já, né? Já. O que é
É o Alisson que falou que sim, ou o Eduardo? É o Alisson. Basicamente, a gente faz você mapeia totalmente aonde você está investindo, onde você está tendo gastos, lucros dentro de uma empresa. Separando por setores, até mesmo lugares, que daí seriam os centros analíticos, sintéticos, enfim. Isso, exatamente. Ó, depois eu vou demonstrar um plano de contas, vou até postar em PDF para vocês aí no portal. Pessoal, o plano de conta nada mais é do que um plano que vem com esses nomes, ó, veículo, mercadoria para revenda, caixa, onde você vai classificar aquilo que condiz com o item lá da sua empresa, tá? Então, quando se fala qualitativo, você está dando nome no seu patrimônio, um veículo, tá? Não é carro, tá, pessoal? Não vem carro. Então, se você comprou lá um exemplo, um carro, uma caminhoneta, né, enfim, todos os tipos de veículo, ele é classificado como veículos. É claro que aí tem a questão sintética e tem a analítica, como o nosso colega falou. Na classificação de veículos, aí vem moto, aí vem uma S10, aí vem um Gol, um Uno, enfim, tá? Aí é a questão do analítico. Temos aqui a mercadoria para revenda, caixa, tá? Que nada mais é, quando se fala caixa, na contabilidade, pessoal, é que tem dinheiro em espécie, tá? Então, vocês vão ver lá no balanço que nós vamos ter aí a questão do caixa e banco. Quando é banco, pessoal, é o saldo que você tem no banco, tá? Caixa, o cara comprou uma motocicleta à vista, então ele tirou dinheiro do caixa, tá? Professor, pode ser banco? Pode, só que aí ele vai informar que é via banco, tá, pessoal? Então, pode ser caixa. Quando falar vista, você pode tanto utilizar caixa, mas sempre no exercício ele vem trazendo, né, com o pagamento do banco, tá? Saldo do banco. Cliente nada mais é quem compra da minha empresa, tá? A minha mercadoria. Então, quando se fala na contabilidade cliente nada mais é do que alguém que comprou uma mercadoria sua e comprou a prazo, tá, pessoal? Ou duplicadas a receber, é a mesma coisa, mas a gente vai tratar muito como cliente. Cliente entende-se como duplicadas a receber lá no ativo, que nada mais é do que um direito de você receber. Então, vocês vão entender o que é um bem, o que é um direito e o que é uma obrigação. Mas quando eu falo cliente, lá no ativo, é que eu vendi algo para alguém e alguém está me devendo. Então, aquele cliente vai vir o nome dele lá, o valor que você está a receber, tá? Bom, fornecedor é para quem vende para minha empresa, aí já é o contrário, tá? Fornecedor se torna uma obrigação, vai lá no passivo circulante, que a gente vai também passar para vocês. Então, quando eu falo fornecedor, é quem me forneceu e eu estou devendo. Desculpa, pessoal. Então, é uma coisa assim, que eu comprei a prazo e que eu estou devendo um fornecedor, tá? Bom, e tem muitos outros, tá? Então, essa é a questão do aspecto qualitativo, que vai qualificar o patrimônio. E o quantitativo é o valor, tá, pessoal? Então, sempre vocês vão ver a questão dos veículos e o valor, ó, tá? Então, o aspecto qualitativo é a quantidade que este elemento aparece, o seu valor monetário, tá? Então, veículos, qualitativo e quantitativo, tá? Que nada mais é, vocês vão ver depois como conta, tá? A junção dos dois. Então, quantitativo é quantidade, é o valor. Veículos 20 mil, caixa 110 mil. Aí tem o banco, cliente, fornecedor, tá? Então, lembre-se, qualitativo nome. Opa, deixa eu voltar aqui. Qualitativo nome e quantitativo valor, tá? Isso não é difícil entender, tá? Mas é bom vocês só entender essas duas palavrinhas, fica mais fácil compreender o que a gente vai falar agora, a conta, né? O que é a conta? É o nome técnico. Na contabilidade a gente fala muito isso, né? A conta caixa 12 mil. Então é o nome que se recebe. Lá no balanço vocês vão ver que vai vir a conta. Caixa, o valor, veículos, o valor, banco, o valor e assim por diante, tá? Então a conta é o nome técnico, que é utilizado para registrar os elementos, que vai levar em consideração os aspectos qualitativo e quantitativo, como eu falei, tá? Simplificando assim, os elementos dentro da contabilidade, tá? Como se tivesse um endereço. Então, sempre quando formos movimentar um determinado elemento, vamos fazer esse registro, tá? Recebe o nome da conta com aspecto qualitativo e quantitativo. Então, tá aí, ó, exemplo da conta, né? Se vocês forem ver aqui quantitativo é esse valor, qualitativo, quantitativo. E conta é os dois
junto, é a junção dos dois. Tá ok? Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, repete aquela frase que o senhor falou que eu achei interessante, da eficiência lá. Eficiência e eficácia, né? Vamos voltar aqui. Eficiência é fazer bem feito, tá? E eficácia é fazer o que tem que ser feito, da forma possível e no momento certo, tá ok? Então, isso aqui é interessante a gente levar em consideração, ser eficiente, né? Ter eficácia. Então, é a junção um pouquinho dos dois, né, pessoal? Mas vocês podem ver que a eficiência é fazer bem feito, né? Não deixar para fazer numa segunda oportunidade, tá? E eficácia é fazer o que tem que ser feito, né? De uma forma possível e no momento certo, tá ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Perguntas? Não, tranquilo. Que bom, né? Vocês estão em 21 alunos. Deixa eu ver aqui quantos alunos são. Eu acredito que a turma de vocês todas nos acompanharam. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não sei se é 21 alunos. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Não, vocês são 28. 28 alunos de 48, né? São 48 vagas e 28 alunos. Mais tranquilo, né? Vocês estão em 21, então deu bastante gente, né? As outras turmas fechou aí em 10, 11, né? Olha só que é o pessoal da manhã, né? Então, provavelmente, a maioria estavam trabalhando, né? Então, nessa pandemia, a gente observou que os alunos, alguns aí, precisou trabalhar. Então, por isso que eu falo, pessoal, a nossa disciplina é uma disciplina bem tranquila, interessante, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem e a gente puder responder, é claro que a gente não consegue responder tudo, isso eu aprendi muito com um professor meu, que ele é doutor em concreto, tá? Não sei se alguém conhece o André Ferraz, ele é engenheiro civil também, e ele sempre falava, pessoal, eu não sei tudo, né, de concreto, se eu não souber, eu vou procurar a resposta e basicamente vou responder para vocês posteriormente, tá? Então a contabilidade ela é grande, ela é extensa, né? Então a gente não vai conseguir responder tudo, mas é uma disciplina que a gente tem um conhecimento aí, não é doutor na área, mas a gente tem um conhecimento aí desses anos que a gente trabalhou, tá? Então, pessoal, basicamente o conteúdo seria esse, tá? De hoje. Vocês vão ver que posteriormente nas outras aulas a gente vai entrar em detalhe, as contas, o balanço, vocês vão fazer débito e crédito, vocês vão fechar balanço, tá, pessoal? Um balanço pequenininho para vocês compreender. Por quê? Porque a gente coloca o aluno para estar na prática, né? Não só na teoria. Porque às vezes a gente olhando assim, parece difícil, né? Não se torna difícil, pessoal. Vocês vão ver que não se torna difícil quando vocês prestam atenção e vai para a prática, né? Então a gente vai passar alguns exercícios para você. O Cássio, quer falar? Quem que é? Eu fiz uma pergunta no chat aí, professor, eu tenho dúvida disso. Deixa eu ver aqui. Porque nós estávamos falando sobre faturar. É necessário faturar, tudo bem. Né? Agora, sobre este faturamento, eu sendo um MEI, como que funciona a questão do imposto sobre esse serviço? Na verdade, vocês só vão pagar, quando você presta serviço, você só paga ISS, tá? Você paga, se não me engano, R$1, tá? Ou, deixa eu ver se eu tenho uma guia aqui, mas eu acho que eu não vou ter aqui. Você vai pagar R$1 de ISS, tá? E um valor de R$60 do INSS, tá? Quando você tem basicamente uma empresa que compra de fora, igual meu pai, ele tem a inscrição estadual. Ele paga, se não me engano, R$5 de ICMS. Então é isso que você paga, tá? É só isso que você paga. Então você não paga a mais, tá? Então, eu faturei aí, um exemplo, né? Você faz a média de 81 mil dividido por 12, tá? Vai dar 6 mil e pouco. Então, você faturou aqueles 6 mil, você não vai pagar em cima do seu faturamento, você vai pagar isso aí por mês. Todo mês você vai tirar a guia com o mesmo valor, tá? É um meio que o governo, ele fez aí essa proposta para colocar as pessoas mais formal possível. Basicamente, contribuir para o INSS, tá? Então, não tem pagamento em cima de faturamento, é uma guia só.
Se vocês forem ver, todo mês é o mesmo valor, ele só atualiza conforme o aumento do salário mínimo, tá? Então, todo ano ele tem esse aumento aí relacionado ao salário mínimo, tá? Bom, deixa eu ver aqui, do ISS, então do ISS é a mesma coisa, tá? Então, você não paga por guia, tá? Você que fez a pergunta aqui, você não paga por guia, você pode emitir 2, 3 mil lá, não vai sair nada na nota lá de serviço da prefeitura, nem um ISS para você pagar. Você já vai pagar na guia do microempreendedor individual, que você emite todo mês, que você emite para pagar todo mês até o dia 20. Tá? Eu tive bastante contato com essa questão da contabilidade, só que, no entanto, pública, né? Sim. Eu fui diretor de compras de uma prefeitura, e até antes de sair de lá, eu pedi exoneração para vir aqui para Sinop, em 2019. Então, tipo assim, a grande maioria dos nossos fornecedores, eles precisavam, junto à nota que eles traziam de prestação de serviço, depois se dirigir ao tributos para estar emitindo essas notas. Aí, como eu sou MEI hoje, eu fiquei me perguntando, eu falei, poxa, mas eu não imprimi em lugar nenhum, guia de nada. Será que esse negócio está acumulando? Como é que é? Mas agora ficou claro. Não. Você pode ver que você... Deixa eu ver aqui só para mostrar para você, eu emiti uma nota esses dias para meu pai. Deixa eu ver se eu consigo aqui demonstrar, mas não só sai o valor, tá? De serviço que você fez. Deixa eu só ver aqui se eu consigo pegar a nota aqui para vocês verem. Eu abri esse aqui, uma nota aqui que eu passei para ele. Deixa eu ver. Se não tiver, na próxima aula eu mostro para vocês uma notinha, mas aí fica bem tranquilo vocês compreender. Mas não se preocupe que vocês não vão pagar ISS em cima das notas de serviço, tá? Vocês pagam uma vez lá na guia. Deixa eu ver, tá abrindo aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir a nota aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Uma coisa interessante que eu vi aqui, que o Eduardo disse que é a disciplina com mais alunos, né? A dos calouros tem bem mais, né? A Maria colocou aqui, né? Tem bem mais. Com certeza, né, pessoal? Os calouros estão tudo animado, né? Flor da pele. Depois que vem a primeira pancada, aí a maioria dá uma quietada, né? Mas não é bem assim, não. O pessoal de SI, eles vão mesmo, tá, pessoal? Todo mundo participa mesmo. Deixa eu ver aqui a nota. Nas disciplinas mais específicas ali do 7º, 8º, tem pouca gente, hein? Assim, no máximo, e olha lá, difícil né? Isso. Sim. Pessoal, estou compartilhando aqui, ó, eu falei do ISS R$1, mas na verdade o ISS é R$5 na guia, tá? Todo mundo tá vendo aí? Sim. Ó, então aqui, pessoal, ó, vocês vão pagar, no caso meu pai paga 55 do INSS, o ICMS que é R$1, eu só troquei aí, tá? Porque a gente não tá todo dia, então, tá? Então o ICMS ele paga R$1 por ter inscrição estadual pode comprar produto de fora, né, emitir nota, e o ISS é R$5 por mês, ó, tá? Então ele emitindo nota, o total ele paga 61. Então esse aqui é de março, que eu já paguei para ele. Então basicamente é essa aqui, ó, quem é microempreendedor, basicamente, até só para vocês terem ideia, o governo, ele prorrogou o pagamento, ó. Do mês de março, ele ia pagar em abril, só que aí o governo jogou lá para o mês de julho, ó. Só que aí, para não acumular, a gente já pagou agora no mês de abril mesmo, tá? Por quê? Porque lá no mês de julho, vai ter algumas outras guias que a pessoa vai ter que pagar. Então, basicamente, não tem essa questão aí da parte de pagamento. Você pode pagar, tá? Mas aí você pode pagar mais para frente, como pagar agora também, tá ok? Tranquilo, pessoal? Entendido? Entendido. A gente agradece vocês, né? Deixa eu só tirar um print. Teve um que saiu da sala, não sei se caiu a internet, né? Teve um que saiu da sala que eu estava vendo aqui agora. Mas assim, pessoal, a contabilidade ela é muito interessante, muito bacana, quando vocês realmente se dedicam e façam os exercícios, tá? Então a gente não vai cobrar um absurdo de vocês, mas que vocês tenham noções. Isso é importante. Vocês podem pôr em prática depois e ajudar vocês no negócio, tá? Claro que quando precisar de um profissional, vocês podem procurar um profissional, converse, tá, pessoal, que eles estão para auxiliar, dar consultoria, tem o valor deles, mas que vale a pena, tá? Então, todo o trabalho, igual o de vocês, vale a pena ter o serviço de vocês, né?
se quer que funcione um determinado setor de sistema ali de informação que a gente tem, né? Então, tem que pegar um profissional. E o valor? Você vai ter que pagar o valor que realmente o profissional ele merece, pela competência, né? Eficiência e eficácia, como a gente fala, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Thiago, né? O Thiago tinha saído, beleza. Pessoal, então, a gente fica por aqui. Quinta-feira a gente volta. Lembre-se que daqui a pouquinho a atividade vai ser liberada para vocês aí. São, se não me engano, 7 questões que vocês vão responder. Na próxima aula, a gente vem respondendo essas questões, explicando. São questões que eu não detalhei aqui, justamente para a gente não perder muito tempo. Mas através dessa pesquisa, vocês fazendo aí, tá? Vocês vão postar no portal até amanhã, às 23h59. Então, quem tem aí um tempo, aproveita e faça agora. São questões que não é demorada de fazer e já posta no portal Cigarro. Pelo menos faz hoje e posta amanhã, né? Se quiser postar hoje, vai ficar liberado até as 23h59. Então, todas as quintas-feiras, nossas aulas vai ser assim. Das 7 às 9, explicação, e das 9 às 11, que seria o horário em sala de aula, né? Porque o presencial eu fazia assim. Até as 9 horas antes do intervalo, a explicação, depois os alunos só ficavam fazendo atividade para não ficar tão cansativo. Tá ok? Então, basicamente, a gente espera que vocês voltem. Então, quem chegou atrasado, todos que participarem das nossas aulas síncronas têm um ponto extra na primeira média, um ponto extra na segunda média e um ponto extra na terceira média, tá? Pessoal, como eu falei, até 7h30, tá? Chegou depois 7h31, eu vou anotar aqui, já perdeu esse um ponto, tá bom? Então, até porque vocês vão perder um pouco do conteúdo também, né? É por isso que eu falo, além de vocês aqui na Unemate, dou aula na Facip também, né, na Unifacip, e o pessoal, eles são muito de só fazer atividade, então eles, por causa dessa pandemia, eles acabam não indo em sala de aula, né? E o vídeo gravado, eles não vão ver. E isso a gente sabe, vídeo gravado dá uma canseira, né? Então a gente vê que vários alunos vão na aula, né? A gente gosta, a gente também dá ponto para o aluno que vai, incentiva, né? Mas a gente sabe aquele que fala, eu vou assistir a aula gravada. Mas eu prefiro que o aluno esteja ao vivo, participando, fazendo pergunta, né? A gente tem ótimos alunos também. O bom é que a gente tem mais alunos indo do que faltando, né? Mas sempre tem aquele outro que, vou assistir a aula depois gravada, né? Mas eu acho que é interessante a gente assistir. Eu mesmo prefiro ao vivo do que gravada, né? Então, a gente espera vocês aí na próxima quinta-feira, que vocês, 7 horas, estejam aí postos, né, na nossa sala, e vai ser o mesmo link, tá, pessoal? Então, não vou mudar, tá? Para não ficar toda vez mudando, já vou deixar lá pronto, para a gente utilizar o mesmo link. Caso der algum problema e a gente não puder usar o mesmo link, eu gero outro e mando para vocês no grupo, né? Todo mundo está no grupo, né, de WhatsApp? Eu não estou, mas vou entrar. Vocês podem ir lá no portal Cigarro, lá no Notícias tem, tá? Tem o link lá. Então, os recados, atividades, né? Eu posto no Cigarro também, pessoal, mas às vezes demora um pouco de eu postar, entrar, né, ligar o computador. Então, no grupo é mais rápida essa comunicação, tá bom? Tem o link lá de vagas de emprego também, para quem está desempregado, sempre a gente posta vagas de estágio e emprego, tá? Eu estava postando só da área administrativa, contábil e tal, mas lá é tudo, tá? Então, pode servir para você, servir para um parente, um amigo, então sempre a gente posta, não é direto, mas quando eu recebo vagas de emprego, eu posto lá, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, daqui a pouquinho vocês podem entrar já no Cigarro, vai estar liberada a atividade 9 horas que eu coloquei, baixem ela, fazem, e depois envia no portal Cigarro até amanhã, tá ok? Mais alguma pergunta? Considerações, reclamações, fiquem à vontade. Essas questões vão ser objetivas ou a gente essas são objetivas, essas primeiras, tá? E eu acredito que até a segunda atividade vai ser objetiva, depois vocês vão fazer resolução de exercícios, tá ok? Pode ser que já na segunda caia alguma resolução, mas eu vou explicar antes, tá? Essas é para vocês entenderem o que vai cair lá, o que é ativo, o que é passivo, o que é amortização, exaustão, depreciação, para vocês lerem e escreverem, né? Entenderem o conteúdo. Na próxima aula eu vou fazer um resumo dessas questões, detalhando um pouco mais. Se surgir alguma dúvida, aí vocês já acabam tirando essas dúvidas.
tá ok? Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. São dissertativas, tá, Alisson? São dissertativas, vocês vão ler e vão escrever lá, tá? As únicas objetivas vão ser a prova, tá? Então, a prova vocês não vão calcular nada na mão, vai estar lá a questão. Claro, se vocês tiverem um rascunho e precisar fazer algum cálculo, alguma coisinha, tá? Mas essas questões vocês vão desenvolver, essas atividades, até porque vocês vão ter um tempo a mais. Então, não vai ser objetivo, vocês vão desenvolver, tá ok? Tranquilo, pessoal? Então, quero agradecer vocês, tá? Pela presença aí. Como eu sempre falo e sempre vou falar, elogiando para a coordenadora, né, que foi a Dani, né, antes foi o outro professor, esqueci o nome, Maicon e Marcelo. O Maicon, o Marcelo. O Marcelo, e a gente começou na época do Marcelo, né, e a gente sempre elogiava pela turma dedicada, tá ok? Pessoal, então um grande abraço, boa semana, resto de semana e bom final de semana, tá? Não deixe de entregar a atividade, por quê? Porque não entregando, vocês vão ficar sem nota dessa atividade e vão ficar com falta, né, nessas 2 últimas aulas, tá ok? Então, um abraço, se cuidem, estamos aí no grupo. Tamo junto. Tá? Estamos aí à disposição, tá bom? Então, até mais, pessoal. Boa noite.